Olá, minhas amigas, amigos e amigues. Eu venho aqui a convite do meu tio Clementino Júnior, que é um guerreiro incansável de diversas causas ambientais que são tão caras para o nosso povo. Quando eu digo nosso povo, eu me refiro ao povo preto, aos povos originários, ao povo de santo, a quem carrega esse país há muito tempo nas costas e sente na pele as consequências danosas da destruição de nossas matas, rios, cachoeiras e a natureza como um todo. Bom, para início de conversa, eu quero dizer aos alunos do curso de Educação Ambiental de Base Comunitária e Ecologia Política e também aos membros do GEASUR que vocês têm uma grande responsabilidade nas mãos. Me perdoem por colocar esse peso, embora eu acho que vocês já devem estar sentindo esse peso. É que eu falo a partir de uma vivência que me é muito próxima. Como uma mulher de axé, nascida e criada em um terreiro de Umbanda, as forças da natureza são a base da minha religião e são a energia da transformação que eu profundamente acredito. Oxum, a deusa da beleza e da fertilidade, é também a rainha das águas doces. Inhansã, que é a dona do meu ori, que rege a minha vida, é a senhora dos ventos e das tempestades. Nanã, a nossa Iabá mais velha, é quem rege as águas mais profundas. Iemanjá, a mãe de todas as cabeças, é também a deusa das águas salgadas. Oxóssi, toda a falange de caboclos, é o senhor da fartura e que protege todas as matas. E como pensar e falar de orixá sem falar de todas as energias que permeiam a natureza? Eu não quero, de forma alguma, ocupar aqui o lugar de catequista, até porque, no meu entendimento, não existe a melhor religião. Existe aquela que te contempla. Mas o que eu quero é dizer a vocês que muita coisa nos tiraram. E, mais uma vez, eu falo no plural. Mas o meu sentimento genuíno é que quando derrubam árvores de forma irresponsável, estão me tirando Oxóssi, que é meu pai. É quem, junto com Iansã, comanda a minha vida. E a dor da perda de um pai, ela certamente é incurável. Talvez eu esteja romantizando essa minha fala, mas é a minha vontade de tocar ainda mais o coração de vocês e incentivá-los a seguir nessa batalha de gente grande. Eu não tenho dúvidas de que educação é o caminho e vocês estão trilhando um caminho brilhante. Eu estou de longe, mas enviando daqui as melhores vibrações para todos vocês. Um abraço dado de bom coração e muito axé. Amigos e amigas. Boa tarde a todas e todos participantes e convidadas. Começamos com este sábado ensolarado no Rio de Janeiro e com a apresentação do vídeo de Luana Xavier, atriz, apresentadora, umbandista, que nos inspira e nos faz refletir sobre a nossa responsabilidade como educadoras e educadores ambientais, na luta por um mundo mais justo, mais humano, mais digno. E isso só é possível através da educação em harmonia com a natureza, com a preservação do meio ambiente e no resgate ao sentimento do bem viver. Agradecemos a Luana as vibrações positivas e por suas ponderações. É com muita alegria que iniciamos mais um dia do curso internacional de Educação Ambiental de Base Comunitária e Ecologia Política na América Latina. Utopias, Esperanças e Praxis no Centenário Paulo Freire, uma iniciativa do GEASUR, Grupo de Estudos em Educação Ambiental desde ESUR, em parceria com o Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental da Fiocruz e com a Universidade Federal Fluminense, campus de Angra dos Reis. Eu sou Sônia Terezinha, educadora, servidora técnica administrativa da Unirio, pesquisadora do GEASUR e mestranda do curso de Ensino e Ciência, Ambiente e Sociedade da UERJ. Minha pesquisa vem se desenvolvendo
no campo da ciência ambientalista. Estou muito emocionada, um sonho se concretizando. O curso está sendo oferecido online. Ensaiamos na 3ª edição de forma amadora nas redes. Nesta edição, contamos com a plataforma da Fiocruz, nossa parceira. Dessa forma, o curso se abre para dialogar, escutar, refletir com pessoas de outros estados do Brasil e de outros países, ampliando e fortalecendo esta rede com as universidades e os movimentos sociais. Nosso diálogo de hoje é sobre educação ambiental desde a SUR, interface com a saúde, insurgência e esperanças. Para esse diálogo, nós contaremos com a presença das palestrantes Bernadette Montessano Veríssimo da Costa, que é agricultora urbana no Rio da Prata, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e faz parte da Rede Carioca de Agricultura Urbana e da Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro, na região metropolitana. Temos também a convidada Valéria Marques, do povo Baniva, que faz parte do movimento de estudantes indígenas do Amazonas e da Articulação de Mulheres do Amazonas, doutoranda do Programa de Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social, EICOS, na UFRJ, e sua pesquisa está relacionada à saúde mental indígena. Teremos também o depoimento por vídeo de Gleides Carolina Pérez Jaramillo, Semila Andina, tecelã e dançarina, professora rural, especialista em pedagogia, profissional em ciências sociais, membro da Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino, pesquisadora do GEASUR, com o projeto Ouvindo as Paisagens da América Latina. Após o debate, teremos o lançamento do livro, do e-book Criando desde El Sur, que é uma compilação dos trabalhos da 3ª edição do curso. Está imperdível, pessoal. E para fechar este encontro, teremos em nossa atividade artística a presença de Jean Santoro, cientista ambiental, pesquisador do GEASUR, músico, produtor cultural e produtor musical. E não se esqueçam das atividades assíncronas que já estão disponíveis na plataforma da Fiocruz. Teremos vídeos com o depoimento de Glória Marcela Flores, da Universidade de Tolima, educadora ambiental e organizadora do curso de extensão ambiental na Colômbia. Loise Lober, mestranda em educação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e militante do Movimento dos Atingidos por a Barragem, MAB. Daniele de Souza Ramos do Nascimento, coordenadora do Movimento dos Atingidos por Barragem de Cachoeira de Macacu, trazendo mulher, água e energia não são mercadorias. E temos também o e-book Feminismo Camponês Popular. Agora vamos chamar, inicialmente, a professora Clélia Melo Silva, da Fiocruz, que é uma das coordenadoras desta 4ª edição do curso, para uma breve saudação. Olá, boa tarde a todos, todas e todes dos participantes desse curso internacional de Educação Ambiental de Base Comunitária. Boas-vindas às nossas palestrantes de hoje, uma saudação a essas mulheres fortes, poderosas, empoderadas, que compõem a mesa de hoje, ao protagonismo feminino dos povos da terra e aquelas que cuidam da nossa saúde em um movimento de segurança alimentar por meio de uma agricultura urbana invisibilizada, ainda pela sociedade. Eu gostaria de deixar esse grande abraço, esse axé a todas essas mulheres e também falar que nós estamos chegando ao fim do nosso curso, Ou seja, semana que vem nós teremos o último dia do nosso curso de Educação Ambiental de Base Comunitária.
Gente, está chegando ao fim, mas todo fim a gente já está com saudade, já querendo o próximo curso. Então, convido vocês a participarem do último dia, né, que falará sobre arte e educação ambiental, no dia 30, às 16 horas. Mas eu queria falar com vocês sobre o trabalho final, ou seja, a partir do dia 30, depois que nós terminarmos o nosso curso, o participante deverá enviar um trabalho final. Então, você que está fazendo o nosso curso, você que é participante, que está lá cadastrado no campus virtual da Fiocruz, que está acompanhando as nossas atividades síncronas e assíncronas, você vai ter até o dia 30 de novembro de 2021, ou seja, um mês após o nosso curso, ao final do nosso curso, que enviar para a gente através do campus virtual. Tem um ícone específico de trabalho final, que inclusive tem uma caricatura, uma foto, né? uma arte linda com Paulo Freire. Então, o trabalho final deverá ser alinhado com uma ou mais atividades do curso. Esse trabalho poderá ser apresentado de diferentes formas. Ou vai ser um artigo acadêmico, ou um relato de experiências, ou poesias, fotografias, pinturas, ou vídeos. Então, você vai escolher a melhor forma de expressar o que você aprendeu no nosso curso. Então, para submissão desses trabalhos, os autores devem indicar ao menos uma das categorias que estão listadas lá no nosso trabalho final, que eu já vou começar a apresentar aqui para vocês. Fortalecimento da ciência, da educação, da saúde do sistema público, é uma delas. Territoriania, terra-resistências e lutas emancipatórias. Educação e saúde sob o olhar de populações tradicionais. Educação ambiental e saúde. Ecologia política e pedagogia dos conflitos ambientais. Experiências e interfaces com a saúde. E Paulo Freire, denúncias e anúncios. Então, esses trabalhos finais, eles devem refletir sobre as nossas práticas pedagógicas de educação ambiental, tanto nos contextos formais como nos contextos não formais, emergentes nas lutas populares e sociais, que estejam relacionados a populações tradicionais, povos indígenas, grupos em situação de vulnerabilidade socioambiental no cenário da América Latina. Ok? Então, essa é a nossa primeira observação, o primeiro comentário de hoje. Gente, e tem mais uma novidade. No mês de novembro, nós aqui da Fiocruz, em parceria com o Núcleo Latino-Americano de Mudança Climática, né, de Clima nas Cidades, estamos organizando a primeira conferência latino-americana de saúde e educação ambiental, das mudanças climáticas à qualidade de vida nas cidades. Então, é a primeira conferência que vai discutir tanto saúde ambiental quanto educação ambiental, passando pelas mudanças climáticas e chegando à qualidade de vida, né, o bem viver, no sentido da saúde única, ou seja, do One Health. Então, visando fortalecer essas redes de pesquisa e ensino, nós organizamos essa primeira conferência. E, gente, ela já está também lá no campus virtual da Fiocruz. O Celso vai colocar aqui no YouTube, daqui a pouco, para vocês, o link dessa primeira conferência. E essa primeira conferência, nós já estamos recebendo resumos, né? Nós estamos recebendo o cadastro de resumos. E os principais trabalhos, os melhores trabalhos, todos os trabalhos, de alguma forma, vão ser apresentados na conferência, mas os melhores serão premiados. Então, não perca, gente. É uma conferência com pessoas da América Latina também, que trabalham com educação ambiental e, principalmente, com saúde ambiental. Então, fala tanto de mudanças climáticas à qualidade de vida. E, claro, que o GESUR está com a gente nisso, né? Nós vamos compor uma das mesas, onde estará tanto o GESUR quanto o GPADES, né? E quanto a gente aqui da Fiocruz e outros convidados. Então, não percam, certo? Muito obrigada, meninas, por esse espaço, para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho final e falarmos também da nossa primeira conferência sobre saúde e educação ambiental.
Um abraço, um bom curso, um bom evento. Mulheres empoderadas dessa mesa de hoje, nós estamos honradas com a presença de vocês. Muito obrigada. Carol, acho que agora é com você, né? Obrigada, Clélia. Gente, boa tarde. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Sou Carolina Alves de Oliveira, sou pesquisadora do GESU, educadora popular, professora de ciências também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço a participação de todos estarem com a gente aqui hoje. Queria agradecer também a Luana Xavier pelo vídeo maravilhoso que me mandou, eu acho que trazendo bênçãos para o encontro de hoje. Agradecer a Sônia, a Clélia, todas as companheiras que estão aqui na mesa, que já a gente vai trazer. E queria trazer um pouquinho, né, do nosso dia de hoje, chamar para o nosso tema de hoje, fazer uma pequena contextualização para a gente trazer, né, a nossa construção, que na verdade a gente está aqui hoje falando desses temas, a gente está aqui com essa mesa, né, composta por mulheres, falando do trabalho, da experiência das mulheres, é uma construção também. Né? Então, o nosso tema, como a Sônia disse, é Educação Ambiental da Sul, experiências, interfaces com a saúde, insurgências e esperanças. E hoje a gente vai falar disso, a gente vai falar dessas insurgências, dessas esperanças, a partir do ponto de vista das mulheres nos territórios, né? E é importante trazer que é muito significativo a gente ter essa mesa, mais uma vez, né? Que o nosso curso, o curso de Educação Ambiental de Base Comunitária e Ecologia Política, ele já vem trazendo essa discussão, né? A partir do protagonismo das mulheres dentro das lutas territoriais, dentro dos movimentos, né, ambientais há algum tempo, desde a nossa primeira edição. Né? Aos poucos a gente foi amadurecendo essa discussão. Né? Na nossa última edição, em 2019, nós trouxemos o tema da soberania alimentar e as mulheres, né, os ecofeminismos, tivemos a participação do movimento de pequenos agricultores, representados também por agricultoras. Trouxemos uma série de... As mulheres da Zona Oeste também estiveram com a gente, apresentando um pouco da sua organização, né, das questões que elas têm levantado em seu território. E, aos poucos, a gente vem percebendo também, dentro das nossas pesquisas, né, porque o curso ele é um resultado de muitas coisas, né, um resultado das pesquisas do GESU, mas também dos nossos diálogos dentro dos movimentos sociais, das quais nós participamos, né, e com quem a gente tem contato, e também de outras discussões dentro da área de ecologia política e tudo mais. E a gente vem entendendo, né, que trazer a perspectiva das mulheres para a discussão ambiental tem sido cada vez mais urgente, né, no sentido de que as lutas ambientais territoriais, as resistências comunitárias dos territórios têm sido protagonizados cada vez mais pelas mulheres. E a gente tem tentado trazer, né, esses elementos para uma discussão mais aprofundada dentro da educação ambiental de base comunitária e dentro da ecologia política. Né? Então, por exemplo, dentre algumas pesquisas desenvolvidas pelo GESU, né, a gente tem a pesquisa da Gabriela Trindade, trazendo as mulheres organizadas na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo. Nós temos aí a Bárbara Pelacani, que está aqui com a gente hoje, trazendo também, né, a atuação das mulheres na luta pela água, nas lutas do movimento dos atingidos por barragens lá no Guapiaçu. A gente tem o companheiro Marcelo Stort, o companheiro Clementino Júnior, trazendo também lutas territoriais onde as mulheres são protagonistas, né, dentro da luta contra a mineração. Então, a gente vem percebendo cada vez mais que essas questões precisam ser vistas, precisam ser visibilizadas e precisam ser trazidas para a discussão da educação ambiental, cada vez mais. Né? E eu acho que, assim, o nosso dia de hoje ele é muito especial, né? Porque ele traz uma série de questões que a gente pode trabalhar e que a gente conta com as mulheres para aprender. Né? Então, por exemplo, a gente tem duas questões que eu acho que são bastante importantes. Né? A gente está passando por uma pandemia mundial, né? A pandemia do Covid-19, que é uma pandemia que afetou drasticamente as nossas formas de reprodução de vida, né? as nossas fontes, as nossas formas de sobreviver mesmo, né?
E as mulheres estão muito ligadas ao trabalho dos cuidados, ao trabalho de cuidado com as pessoas, ao trabalho de alimentação, de produção de alimento, né? E foram também as mulheres as mais prejudicadas, né? Não só pela pandemia, mas pela ausência de políticas públicas, a ausência do Estado, né? Que, na verdade, trouxe mais problemas do que soluções, né? E a gente tem essa situação, né? A primeira vez que a gente faz o nosso curso online, por conta da pandemia também, e a gente traz essa questão, né? Que ela não pode ser deixada de lado. As mulheres estão no momento de muitos desafios, né? E aí eu falo dos movimentos sociais, dos grupos comunitários, dos movimentos de bairro, das periferias e das favelas, das mulheres de terreiro, dos povos de terreiro, né? Que estão sofrendo bastante com várias coisas relacionadas a esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Então, isso é um ponto importante. Um outro ponto importante, né, é que a gente está comemorando o centenário de Paulo Freire. E isso é muito significativo para essa luta das mulheres e para todas as lutas populares, né? Porque a gente consegue ver o quanto a pedagogia freiriana ela está viva, né? Ela continua viva dentro dos movimentos e ela continua viva no que fazer dessas mulheres, né? Que trazem a sua experiência, né? Historicamente, socialmente construídas dentro do trabalho de cuidados, né? Para a discussão política, para a discussão ambiental, né? Então, assim, muitas vezes a gente ouve falar, né, que a gente aprende com as mulheres, a gente aprende com os movimentos das mulheres, e é realmente isso que acontece, né? Um companheiro fazendo uma pesquisa muito bonita sobre o movimento de quebradeiras de coco-babaçu, lá no Maranhão, ele comentou o quanto ele entendia Paulo Freire ao conviver com o movimento das quebradeiras de coco-babaçu. Né, porque essas mulheres traziam para a sua prática exatamente esse esperançar, né, essa forma de trazer alternativas a partir de situações muito desafiadoras, né, que os territórios estão sofrendo questões muito desafiadoras, desde de pessoas que estão sendo retiradas dos seus territórios. Né. A gente sabe que o agronegócio não parou durante a pandemia. A gente sabe que o extrativismo, né, as empresas, os conglomerados extrativistas não pararam durante a pandemia. E a gente sabe que a gente teve um retrocesso incrível, né, nunca antes visto na nossa legislação ambiental e também nas políticas públicas que asseguram, né, a nossa subsistência dos povos tradicionais. Então, a gente vive esse momento, né? E, ao mesmo tempo, as mulheres elas vêm sendo protagonistas nessa busca por alternativas, que é um pouco disso que a gente vai falar hoje no nosso curso, né? Essas alternativas, essa coisa que o Paulo Freire, essa categoria que ele usava, né? Esses inéditos viáveis. E é muito legal a gente entender que as alternativas sugeridas e trazidas pelas mulheres, elas têm a ver com questões muito fundamentais, né? Com a questão da comida, com a questão da água, com o acesso à saúde, com o território, com o bem viver, que são questões primordiais para se discutir uma educação ambiental, né, voltada para a justiça social também. Por outro lado, as mulheres também têm enfrentado os ataques aos territórios de uma forma muito intensa, né, através dos seus corpos. As mulheres indígenas, as mulheres aí dos feminismos comunitários, territoriais, trazem essa categoria para a gente, né? Os corpos territórios que são afetados de forma muito drástica pela chegada do capitalismo, do patriarcado, enfim, de uma forma devastadora e violenta. Mas a partir disso a gente também compreende, né, que mesmo sendo vítimas desses impactos, as mulheres elas se recusam a morrer, né? Elas se recusam a não ter esperança, ao desesperançar, né? Porque isso significa realmente você jogar a toalha, né? Então elas insistem, né, no protagonismo elas insistem em serem sujeitas de sua própria história, né? Que é muito aquilo que Paulo Freire nos trazia e nos traz a partir das lutas populares, né? A gente vê que a pedagogia freiriana ela continua viva, continua acompanhando os movimentos populares. E eu acho que a gente tem que trazer essas questões cada vez mais para nossas discussões, né? Porque, por exemplo, todos nós aqui hoje,
aqui nesse momento, e no Brasil inteiro, nós dependemos do trabalho das mulheres agricultoras, para ter comida no nosso prato, para ter comida de verdade no nosso prato, né? Se hoje nós temos a sociobiodiversidade que o Brasil tem, né, que se orgulha tanto de dizer, isso só é possível por conta da preservação e por conta das relações harmônicas desenvolvidas pelos povos tradicionais, pelos povos indígenas, pelos quilombolas, pelos ribeirinhos, pelas benzedeiras, né, pelos povos de terreiro. Então, a gente tem esse aprendizado, a gente tem que ter esse aprendizado com esses grupos que nos trazem uma forma diferente de entender a vida, uma forma diferente de entender as relações sociedade e meio ambiente, né? E uma coisa interessante para a gente pensar também são as questões que nos oprimem, né? A questão do silenciamento é uma dessas questões, né? O silenciamento das mulheres acontece muito. E a invisibilidade do papel das mulheres, do protagonismo dessas mulheres e de suas ações, de suas alternativas. E é um pouco disso que a gente quer quebrar, né, a partir da educação, a partir da nossa ferramenta, que é a educação ambiental de base comunitária, né? E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, a partir das falas das nossas convidadas queridíssimas, que a gente está muito feliz de tê-las aqui conosco. E assim, né, trazendo um pouquinho dessa contextualização, eu gostaria de chamar a nossa primeira convidada, que é a Bernadette Montessano Veríssimo da Costa, que a Sônia já trouxe, né? A Bernadette, então, ela faz parte da Rede Carioca de Agricultura Urbana e também da Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro, e ela é agricultora urbana do Rio da Prata, em Campo Grande. Ela vai trazer um pouquinho dessa experiência, da experiência dela com as mulheres no território, e é isso. Bernadette, fica à vontade, seja bem-vinda. A gente combinou 20 minutinhos de fala, e aí, quando estiver chegando perto, próximo dos 5 minutos, eu falo aqui com você, te mando um recado aqui pelo áudio, tá bom? Seja muito bem-vinda, a palavra está com você. Carol, eu acho que a saudação da Luana, né, trouxe para a gente, peço licença, essa casa, né, e essas pessoas, né, ou de casa, a gente vem chegando, né, acho que uma importância enorme, né, a realização desse curso, né, já na sua terceira edição e com essa visão, né, e com esses princípios de base comunitária e de uma ecologia política, né, pensando a América Latina como um todo. Então, tem uma dimensão enorme para a gente e queria agradecer muito, né, a Sônia, a Carol, Clélia, a Valéria, que está aqui do lado, né, que vai dividir comigo essa importância, né, desse dia de hoje, e essa conexão que vocês vão fazer justamente com a saúde, né, com as insurgências e com as nossas esperanças, porque estamos de luto, né? Essa cidade, nós estamos, talvez, assim, no momento de tantas confraternizações, né, mas a gente celebra aqui os nossos encontros, mais de 600 mil pessoas mortas, diz muito para a gente, e a gente tem um consternamento, né, até nas nossas participações, né, de não de que existe uma situação muito grave, como a Carol falou, né, um cenário de pandemia com repercussões muito graves, né, e de perdas que a gente ainda não consegue mensurar, né. Então, o que a gente está vivendo hoje é um momento muito difícil, mas o meu lugar de fala é da Rede Carioca de Agricultura Urbana, né? Nós somos um movimento social, né, de agricultura na cidade do Rio de Janeiro, onde que todos os dias a gente tem que dizer que tem agricultura, né? Por conta de uma escolha de um modelo, né, de desenvolvimento, a cidade escolhe uma matriz energética, que é o petróleo, e uma atividade que é o turismo como seus, né, projetos de desenvolvimento, mas um turismo que não é para o morador da cidade, né? É um turismo que
que é para fora, que é para outras pessoas. O meu olhar, né, e a minha fala é muito de um sentimento, não é um sentimento teórico, mas é um sentimento do que eu vivo, né, da agricultura que eu pratico. Eu manejo uma agrofloresta aqui no Rio da Prata, em Campo Grande, né, o Parque Estadual da Pedra Branca, e a gente sobrevive, né, dessa agricultura, e as nossas experiências, os nossos fazeres de agricultura urbana se inspiram, né, e tem como talvez uma base, né, ambiental muito forte, né, principalmente que a gente aonde que a gente pratica essa agricultura, né, diz muito para a gente, e sempre disse. Eu acho que esse maciço, né, ele só se manteve por conta dessa prática de agricultura, né, de mais de 300 anos, e que na década de 70, 74, institui como um parque, né? Então, a gente tem várias questões, né, e complicações com essa relação, com essa unidade de conservação. Mas eu queria falar que a gente, para relacionar, né, a agricultura que a gente pratica com a educação ambiental, né, a gente parte de alguns princípios, e eu vou só pontuar rapidamente, porque teria muita coisa para falar, né, e o tempo a gente sabe que é pouco, né, a gente não tem ataque de tudo. Então, assim, a gente não concebe, né, uma educação ambiental que não trate de uma reforma agrária popular, né. Então, isso para a gente é que daria sustento e que, de fato, traria, né, um equilíbrio na produção e na forma de produção que a gente entende que a gente quer, né? A gente discute esse modelo capitalista, onde que não tem justiça no capitalismo, né? Para nós, não existe justificativa e não existe justiça nesse modelo, né, capitalista. Para nós, a gente leva em consideração a importância de ser o bioma Mata Atlântica, né? É o único bioma do nosso estado em que a gente tem talvez a maior pressão, né? As maiores pressões são justamente nesse bioma, né? Por estar tão perto do litoral, e que não é mato, né? É mata. Então, a gente tem que ter esse entendimento e talvez essa clareza de entender muito bem que bioma é esse nas nossas práticas das nossas agriculturas, porque a gente fala de várias agriculturas, não é uma agricultura que é praticada na cidade do Rio de Janeiro. O binômio pobreza e riqueza, né? Que a gente não pode enfrentar a pobreza sem tocar na riqueza. A gente tem esse princípio, né? Então, a gente vai ter que mexer e entender também essa forma de consumo, né? Quando a gente trata de mercados e quando a agricultura, né, a gente comercializa e tem né, a nossa renda nessa comercialização, entender que esse consumidor ele não é passivo, né? Ele participa também. A gente traz um entendimento para o consumidor de uma cadeia produtiva, para que ele possa entender o que produto que está ali, né? Que ele está adquirindo, né? Como a Carol falou, né? A gente tem que pensar um pouco nessa coisa de quem nos oprime, né? Quem hoje, né? Que tirar esse opressor de dentro de nós, porque 5 litros, né, de veneno por ano, a gente ser contaminado com isso, a gente não pode se permitir mais a isso, né? Então, a gente tem que tirar quem oprime das nossas vidas, né? Porque a pedagogia é do oprimido e não do opressor, né? Lembrando aí, e um cenário muito importante que a gente tem, que o curso está levando em consideração, que é o centenário de Paulo Freire. E também a gente parte de um outro princípio, que as políticas reconheçam o papel e o trabalho das mulheres, né? Só existe políticas que reconheçam a mulher, né? Como a Carol mesmo falou, né? O seu corpo como o primeiro território, né? Que a gente está, né, de frente. Então, a gente luta para que essas políticas, né? E a gente sabe que a violência não é simples, né? Os números são muito cruéis, né?
e principalmente na população negra. Então, e outra questão que a gente leva em consideração na questão ambiental é o território. Para a gente, esse é o conceito maior, né? Então, a gente trata esse lugar, né, o ambiente, como fonte de vida e direito de todos, né? Como a gente tem a inspiração de ter, né, nos lugares nossos de resistência, né, os quintais. Para nós, os quintais, eles são reservatórios de biodiversidade em comunidades urbanas, né? Na maioria, mulheres, idosos e jovens são responsáveis pela manutenção e por essa prática. Então, são nesses lugares que nós nos organizamos e que muitas vezes, que muitos movimentos da agricultura urbana, né, se consolidaram e vêm se consolidando, né? E garante o acesso a uma alimentação saudável, diversificada, adequada ao gosto e às tradições. Para a gente é um legado cultural, né? Quintal é um elemento proeminente na paisagem da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, né? Principalmente eu falo mais desse lugar onde eu estou, né? São variedades local, de contexto agroecológico desse território, sementes trazidas de migrações, principalmente de Minas, Espírito Santo e do Nordeste. Um legado de cultura e de conservação da agrobiodiversidade. Então, o alimento para a gente, né, a produção de alimento, né, e a própria discussão, né, dessa questão da alimentação, para nós, ela não está dada na nossa cidade, principalmente a gente vê pela ausência das políticas públicas e também nos próprios documentos, né, o próprio plano diretor, né, que é de 2011, está sendo revisado agora, a questão do rural ela não está dada, né? A cidade é colocada como toda urbana, né? Então esse primeiro semestre foi uma luta enorme em que a gente tentou uma interlocução para colocar na minuta, né, que já foi para a Câmara dos Vereadores do plano diretor, em que a gente faz uma revisão e ao mesmo tempo faz uma reparação, né, de que essa agricultura existe, que a gente, né, do que pior do que ser discriminado é não existir, é ser invisível, né, é não ser considerado, né. Então, queremos afirmar e reafirmar que a cidade também planta, né, que essa diversidade de experiência de agricultura nos territórios reconhece que as cidades não são apenas lugares de consumo, mas também espaços produtivos de produção de alimentos. E a gente vê essa produção de alimentos não para só um público específico que possa comprar, mas que ele chegue para todos, que ele seja limpo, né? Que ele não venha, né, de trabalho escravo, que ele não venha de trabalho infantil, que ele não venha de violência, de misoginias, que ele não venha, né, que ele seja orgânico, que ele seja agroecológico, com os nossos princípios, né, que a gente defende da agroecologia. Então, para nós, isso é inegociável. Tá? Queremos falar desse lugar da agricultura urbana, que pulsa, né, e que não é só na questão da nutricional, vamos dizer assim, mas que ele tanto está na educação, né, que pode ser tratada principalmente na educação ambiental, na saúde, né, que a gente vê hoje, né, a gente vê uma situação muito grave, né, a volta do mapa da fome. A gente está na Semana da Alimentação Carioca, que o Conselho Rio, né, o Conselho de Desenvolvimento, o Conselho de Segurança Alimentar do Rio de Janeiro, né, trabalhou desde o dia 16, que foi Dia Mundial da Alimentação, já por vários anos, né, essa questão da alimentação, né, essa questão nutricional, do acesso, da soberania, né, da gente escolher os nossos alimentos, escolher o que a gente quer comer, o que a gente quer plantar, né? Então, e a gravíssima situação da volta, né, do mapa da fome, que a gente já tinha, né, vencido essa etapa e que hoje, né, a gente traz de uma forma muito cruel, num período cruel, né, de uma pandemia em que nós nos vimos, né, em março de 2020, né, a primeira, né, logo na primeira medida
a questão, as nossas feiras foram suspensas. Então, vocês imaginam numa sexta-feira, né, onde que as feiras mais acontecem é sábado e domingo, na sexta-feira as feiras foram suspensas, mas os mercados podiam funcionar, né? Então, a gente nos organizamos, né, fizemos uma atuação em rede, né, muito forte, e mantivemos, porque a gente participou do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, e mantivemos as feiras de alguma forma funcionando, né? E também organizamos vários movimentos de distribuição de alimentos, né? Junto com os movimentos sociais, que aí a gente juntou com o MST, com o MPA, né? E buscamos fundos, né? Tivemos um fundo do Banco do Brasil que conseguimos acessar, né, os alimentos dos agricultores de toda a região metropolitana da cidade para as pessoas do Rio de Janeiro, né, principalmente para as favelas, né, onde que a gente viu que estava a maior necessidade, né? Então, a agricultura urbana ela tem um papel de produzir alimentos, mas ela também tem um papel de mobilizar os poderes locais. E nesse momento crítico, né, de solidariedade ativa, né, nossa, a gente quer afirmar o protagonismo, né, da agricultura no seu local, porque existe a possibilidade de você produzir no seu quintal, da sua autonomia, né, desse processo, principalmente de trazer para as pessoas esse processo da autonomia dela, da produção de alimentos por ela, né? Alguns alimentos, e a gente vê uma diversidade enorme, seja, né, na laje, seja na escadaria da comunidade, no sítio, na chácara, né, na pequena propriedade, né, no pequeno quintal. Então, a gente busca o caminho também de políticas públicas. A gente não ficou só plantamos muito, né, aproveitamos, né, esse período de pandemia também para potencializar os plantios, né, mas a gente também foi buscar nas políticas públicas e conseguimos, temos uma lei, né, municipal de agricultura urbana, mas que precisa ser regulamentada. Temos uma lei estadual de agricultura urbana, mas que precisa ser regulamentada. Estamos batalhando uma lei, já está no Senado, né, da agricultura nacional, que a gente está, enquanto coletivo, que além, né, da nossa participação na articulação de agroecologia, a gente também está no Coletivo Nacional de Agricultura Urbana. Então, lá tem uma luta nacional, né, com outros companheiros de outros estados que fazem agricultura urbana e que estão nas cidades. Então, nós fomos buscar justamente, né, nas políticas públicas e aprovamos no estado do Rio de Janeiro a política de agricultura, de agroecologia e produção orgânica, né, que foi aprovada em 2019 e foi promulgada ainda com o governo Witzel no início de 2020. E agora a gente está vivendo um processo de regulamentação dessa lei, que está sendo um aprendizado enorme para nós, né? Então, a gente sai para além das nossas áreas de plantio, né, além das nossas práticas, né, de plantio, a gente também tem que ir para esses espaços de luta para poder ter alguma garantia. E a gente sabia que ia ser um jogo pesado, né? Então, além desses espaços, né, estamos também no controle social, né, nos conselhos, como eu falei, no Conceia, na Comissão da Produção Orgânica, porque nós temos um núcleo, né, de certificação da produção orgânica e que, inclusive, temos quintais certificados orgânicos, né, e que no controle social a gente conseguiu ter uma voz e ter algum diálogo, porque foi um período muito difícil para nós, né, porque a gente viveu, né, um período, uma página infeliz da nossa história de uma prefeitura, né, passada muito complicada, não diferente da atual, mas muito mais complicada, né, um governo estadual complicadíssimo e tinha um cenário do governo federal que, na sua primeira medida, o que ele faz? Ele extingue e conceia, né? Então, o Conselho Nacional. Então, nós nos organizamos para algumas questões, né, pela segurança alimentar e por soberania alimentar também, né? Então,
a questão, assim, uma questão que a gente ainda tem, né, que é muito difícil para nós e que a gente está em discussão, principalmente na região metropolitana, né, da articulação de agroecologia, é a questão do abastecimento. Né? Essa questão é primordial para a gente, porque a cidade do Rio é a segunda, né, no Brasil, são 7 milhões de consumidores que a gente tem, e é um desafio muito grande fazer com que esses alimentos, né, com a qualidade que a gente tem, chegue para todos. Né? Então, o desafio do abastecimento ele está colocado. A outra questão é das compras públicas, que para nós também é um desafio muito grande, né? Porque, além do desmonte do Conceia, houve também uma diluição, né? e um enfraquecimento tanto do PNAE quanto do PAA, né? O Programa Nacional da Alimentação Escolar, e o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, onde que a gente fazia chegar, né, nas escolas um alimento de qualidade, né? A gente sempre vendeu para as escolas, a gente atualmente, né, vende para uma escola federal, que é da Fiocruz, que é a Politécnica, a Joaquim Venâncio, e para as estaduais. E na nossa cidade a gente não conseguia vender. Né? Então, a gente rompeu, né, com várias dificuldades, inclusive com a própria documentação, né, que é muito difícil para os agricultores, né, essa questão, e o próprio projeto de venda também não é simples. E a gente está na região, né, metropolitana, mas com uma agricultura urbana que é muito diferente de outras agriculturas urbanas de outras cidades do nosso país, porque a nossa agricultura urbana ela é dentro da cidade, ela não está na região periférica, né? Ela não é só periurbana, ela está ela é dentro da cidade, né? A gente está aqui em Campo Grande, lá na Serra da Misericórdia, que a gente tem, né, experiências históricas da agricultura urbana, na Providência, então a gente está na cidade como um todo, né? E um outro desafio era que a gente tem uma organização em rede. Então, pensar em rede é um desafio muito grande também para a gente, né? Pensar nesses espaços de organização, o uso de tecnologias sociais, né? Nós somos do movimento agroecológico, então a gente tem princípios, né? E toda uma militância, né? nessa área da agroecologia. Então, e a gente teve que usar, né, a questão da segurança alimentar e da soberania alimentar, porque a gente não podia falar de agricultura na nossa cidade, não estava dado essa pauta. Então, e um outro desafio, né, que a gente coloca, que a gente traz, que é um binômio das nossas lutas e que a gente vem, de alguma forma, pleiteando isso, que é o morar e o plantar. Então, a gente não separa a questão da moradia da questão do plantio. Então, a gente precisava, né, se organizar de alguma forma e estar em luta, né, permanente, né, não diferente dos outros movimentos, com certeza a Valéria vai falar disso. E o diálogo com outros movimentos foi importantíssimo para nós, né, porque a gente nos aliamos aos movimentos de moradia, aos movimentos de mulheres, né? A gente tem, na própria rede, a gente tem uma roda de mulheres, né? Em que elas se organizam e se colocam, né? Com as questões específicas da questão de mulheres, né? A gente tem organizações na rede que tratam especificamente desse tema, como, por exemplo, a UPAX, né? Ele inclusive tem metodologias, né, que trabalham com essa questão específica da mulher e por uma outra economia possível, né? Os movimentos de economia solidária, né, a gente se aliou com uma força muito grande, né? Juventude e também os movimentos de consumidores. Então, foi essa força, né, que deu para a gente, né, toda essa energia para a gente enfrentar, né, esses quase já 2 anos já dessa condição da pandemia, para que a gente, né, de alguma forma, resistisse, né, e saísse dessa condição. Então, comida para a gente não é negócio e não podemos falar de alimentação sem os agricultores e as agricultoras. Tá, já estou terminando, Carol.
Hoje vivemos num território em reconstrução, é a nossa recampesinação. Então, quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro, ela vive um momento do recampesinato, porque houve um processo de mais ou menos 40 anos de um silenciamento da agricultura na nossa cidade. Então, a gente vem lutando contra isso e trazendo, né, para as pautas, agradecer muito a vocês de colocar, né, a agricultura urbana aqui nessa pauta. Então, o alimento agroecológico ele tem uma dimensão também de humanidade para a gente, né, que deve ser para todos, e que não há agroecologia se alguém está passando fome. Né? Então, para a gente não negocia, né, se alguma pessoa está passando fome. Eu só queria terminar aqui com um texto super legal de um grupo, né, de um dos grupos nossos da Rede Carioca, que ele fala que a agroecologia reúne conhecimento que as famílias agricultoras têm sobre a natureza ao conhecimento técnico e científico. Trabalha pela construção de uma sociedade baseada no amor, no respeito e na cooperação das pessoas entre si e com a natureza. Demonstra que é necessário trazer de volta ao campo as famílias agricultoras, as árvores, os animais, as florestas, a natureza e a vida. Mostra na prática que só com uma reforma agrária que reúna gente e natureza poderá gerar água e alimento para todas as pessoas do mundo, não apenas no presente, mas também no futuro. Então, eu agradeço muito, desculpa aí ter passado do tempo, tá? Carol, muito obrigada. Que isso, a gente que agradece. Deixa eu só pegar meu microfone aqui. A gente que agradece, Bernadette, muito obrigada. Eu acho que é muito importante, né? Porque muita gente não conhece a agricultura urbana do Rio de Janeiro, acha que não existe. Como você disse muito bem, ela está dentro da cidade, ela não é periférica, né? Como, por exemplo, a gente tem, por exemplo, aquela. A gente tem, por exemplo, Magé, que é uma outra cidade que tem agricultura, mas que está numa área mais periférica, né? E mesmo dentro da cidade. Mesmo dentro da cidade, você tem um distrito agrícola. Aqui isso não acontece, aqui é meio que. Né? E eu acho muito legal o que você traz da agroecologia e da produção, né, familiar, não só como uma fonte de alimento de verdade, como uma fonte da autonomia das mulheres dentro dos quintais produtivos, mas também como eu vejo como uma pedagogia também, né? Porque se percebe as coisas e se ensina e se aprende a lidar com a vida, com o alimento de uma forma muito diferente. Uma companheira trouxe aqui num dos comentários, né, o quanto que a agroecologia traz essas questões. Queria te agradecer muito, tá, pela sua fala. Já já a gente vai ter mais um momento de discussão e debate, tá bom? E aí, gente, queria convidar vocês para uma conexão agora com a Colômbia. Vamos trazer um vídeo, né, um vídeo que vai trazer um pouquinho da experiência das mulheres colombianas do território de Tolima. Esse vídeo vai ser apresentado pela Gladys Carolina Pérez Jaramillo, Semilha Andina, que a Sônia já também apresentou, né, que ela mora em Tolima, nos Andes Centrais da Colômbia, e atua, né, como professora rural, especialista em pedagogia. Ela é integrante da Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino e também pesquisadora do GEASUR, com o projeto Ouvindo as Paisagens da América Latina. Só para dar uma contextualizada, gente, esse vídeo que a Carol traz para a gente é muito interessante. Ela mostra um pouquinho, ele está contextualizado num ano muito difícil para a Colômbia, né? Enfrentou protestos muito sérios com relação às alterações, né? As mudanças previdenciárias e todo um pacote de maldade, vamos dizer assim, né? Em plena pandemia, onde as pessoas foram para a rua para se manifestar e foram sofreram violências muito grandes, uma série de violações de direitos, né? Assassinatos, pessoas feridas, mulheres estupradas, e a Colômbia ficou num momento muito difícil, né? Muito medo, muita indignação, e essas mulheres trazem, a Carol traz para a gente também, essas resistências das mulheres lá de Tolima, que trazem a questão da ancestralidade, do autocuidado e da reconexão com a terra. Então, convido vocês para assistir esse vídeo. Já já o pessoal aqui da produção vai colocar o nosso vídeo. E a gente fica aqui na escuta. Mi nombre es Carolina Pérez, soy semilla andina, hija del territorio de Tolima.
Mi nombre es Carolina Pérez, soy semilla andina, hija del territorio de Ulima. ¿Cómo es el territorio de Ulima? El territorio de Ulima es un territorio maravilloso. Desde su esencia natural es un volcán que es joven, que es fuerte, pero que representa una belleza femenina muy natural y muy magnífica, que es la diosa de Ulima. Nuestro territorio es el territorio Pijao, y de Ulima le proporciona de agua a gran parte del departamento, y también es la fuerza de los Andes centrales de Colombia. La relación de las mujeres con el territorio de Ulima. La relación de las mujeres con el territorio de Ulima se ha venido tejiendo y se ha venido construyendo poco a poco. Siento que es la misma montaña la que ha permitido que esta relación se dé, se reconozca. Lo que sucede es que hay un grupo de mujeres campesinas que desde siempre han sentido su relación con el territorio. Y ahora llegamos otras mujeres llamadas por la misma magia de la montaña a tratar de reconstruir esas memorias ancestrales. ¿De qué se trata el despertar de las memorias ancestrales? El despertar de las memorias ancestrales quiere decir reconocer todo el conocimiento de los antiguos, de las antiguas. Por ejemplo, cuando caminamos en la montaña nos encontramos con lugares que con solo visitarlos reconocemos que debemos guardar silencio, que debemos generar una especie de respeto, y en otros sentimos que debemos hacer algún tipo de ofrenda. Muchas mujeres hemos sentido el llamado de hacer ofrendas, de entregar nuestro cabello, de entregar nuestras lunas, de hacer un ejercicio de acercarnos, de sentir que esa montaña que nos rodea es mucho más que el verde y el azul del cielo, sino que también hay ahí una fuerza del amor y un camino de muchos otros que lo hicieron por muchos años y que dejaron un legado. Entonces las mujeres lo que estamos haciendo es despertando, ¿no? Reconociendo cómo lo hacía la abuela, cómo lo hacía el abuelo, ciertas prácticas que son naturales y hacen parte de la memoria ancestral y biocultural del territorio. ¿Rituales cuáles? ¿Cómo? Hemos venido haciendo varios rituales. Hace muy poco, sintiendo como el llamado de la montaña en medio del paro, de una situación compleja en el país, sentimos la necesidad, entre conversaciones y cantos, entre hermanas, sentimos la necesidad de hacer unos pagamentos, y fue sembrarnos directamente en la tierra. Algunas mujeres mayores de 80, de 70 años el corregimiento de Juntas en el Cañón del Conveima, mujeres que son muy creyentes de la fe católica, nos habían estado llamando diciendo que ellas sentían que realmente la Quebrada de las Perlas y el río Cutucumay estaban demasiado desbordados por el invierno tan fuerte, que a esta fecha todavía no para ese invierno. Y nos hicieron el llamado. Nosotras, ¿qué hicimos? Hicimos lo que pudimos entregando el corazón. Y era levantar un altar y abrir unos huequitos para que cada una descalza se pudiera sembrar en un símbolo de círculo. Y lo que hicimos ese día juntas fue rezar con mucha intención, reconociendo que estábamos sembrando un ombliguito en el mundo, diciéndole a la tierra que fuera compasivo con todos sus hijos y con todas sus hijas. Fue un regalo maravilloso esa ofrenda, que la asumimos como un pagamento, y esa forma de decirle a la tierra: aquí están sus hijas sembrándose. Y lo que hicimos fue extender la invitación a 3 países más. Se sembró un ombliguito en Brasil, se sembró un ombligo en Francia y un ombligo parecido en la zona de la Amazonía, en Belén de Pará, también en Brasil. Entonces lo que hicimos fue ponernos de acuerdo en la misma hora, en el mismo lugar, reconociendo que si muchas personas estamos pensando bonito, pues la fuerza del corazón es mucho más fuerte que cualquier cosa. Entonces, en tiempos de fuerza, donde la situación cada vez es más compleja, lo vemos como una oportunidad para reconocer que la tierra merece también sentir que estamos con ella y que queremos hacer una forma de pago, de ofrenda, para que sane, para que sea bondadosa con nosotros. Entonces hay muchos rituales, ese es un ritual. Hace poco en la montaña de Ulima también hicimos otro ritual, fue a la cascada del Salto. Es una cascada muy hermosa
y lo que hicimos es que todos los abuelos siempre dicen que en esa cascada está el duende. Entonces siempre hemos sentido que esa cascada es como el lugar ceremonial de las comunidades de alta montaña. Entonces lo que hicimos fue que una de las abuelas del territorio acababa de convertirse en abuela y llevó el ombliguito de su nieto. Entonces fuimos todas, llevamos el tambor, tocamos el tambor, cantamos y se entregó el ombliguito. Y el ombliguito como un proceso individual, que es que el niño sea reconocido por la montaña, pero también como una forma de regalo para decirle a la montaña que estamos muy agradecidos por todas sus bondades. Así que cada rito ha nacido del camino de cada mujer y todas sintiendo que estamos llamadas al despertar de las memorias y que también estamos llamadas a contagiar de amor a todas las personas que nos rodean. Así que nada está escrito, no hay un parámetro establecido para hacer un pagamento, es simplemente entregar desde el corazón lo que consideramos que es lo mejor. Muito obrigada, Carol. Eu acho que a Carol está aqui com a gente no chat, não sei se ela ainda está aí. Te agradecemos muito pela tua experiência, Carol, por nos lembrar, né, que as resistências elas são feitas também por dentro, também pelo autocuidado, também pela conexão com a terra, né? O Theo colocou aqui que lindeza a entrevista ser conduzida por uma criança, também achei uma maravilha, né? Ficou incrível. A gente queria te agradecer muito por compartilhar essa experiência aqui com a gente. Bom, agora eu vou passar a palavra para minha colega Bárbara Pelacani, que vai dar sequência aqui à nossa apresentação. Bárbara, é com você, querida. Obrigada, Carol. Boa tarde, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para pensar um pouco dessa educação ambiental desde o Sul, para pensar essas formas de resistência e falar depois da Carol, depois desse vídeo da Colômbia, é uma responsabilidade e uma alegria, porque a Carol chama a gente para pensar essas formas de estar junto da natureza, essas formas de resistência que são através do afeto. Ela fala para a gente de corazonar los paisajes latino-americanos. Corazonar é compreender com o coração. Então, esse vídeo, conduzido por uma criança e com tantas imagens incríveis de natureza, de paisagem, elas são formas de ouvir a natureza com o coração. Muito posicionado também com o diálogo com o professor Fausto Borda, um teórico que fala do sentir-pensar, que são categorias muito importantes para a gente pensar uma outra educação ambiental, uma educação ambiental conectada aos territórios, que ela não se esvazia nesse lugar do afeto, ela não se esvazia nesse lugar do sensível, que muitas vezes pode ser uma forma de apropriação da educação ambiental para a gente não enfrentar o capitalismo, para a gente não enfrentar o racismo e não enfrentar o patriarcado. A sensibilização por si só pode não levar a lugar nenhum, mas ela pode levar a muitos lugares, dependendo da forma que ela é posicionada. Nesse sentido, o contexto que a Carol, nossa companheira colombiana, está, como a nossa companheira Carol do GEASUR posicionou, esse movimento tão bonito que as mulheres realizaram aconteceu num momento de muita violência na Colômbia, de assassinato das lideranças, de assassinato nas manifestações de rua. As pessoas estavam indo para a rua para enfrentar uma política neoliberal acirrando toda forma de retirada de direitos das pessoas, e essas manifestações estavam sendo... a reação do governo foi na bala. Então, foi um momento muito importante de pensar outras formas de se manifestar e de atuar mais sensíveis, entendendo que o processo da violência na Colômbia ele é muito antigo, tem séculos, e que ele vem se aprofundando nesse novo momento. E no momento onde se acredita muito na possibilidade da paz. Foi selado o acordo de paz na Colômbia há alguns anos, um acordo que tenta pensar uma forma das guerrilhas e do narcotráfico, de como a sociedade pode sair dessa guerra, de como a guerrilha pode se reestruturar dentro do poder político e ter os seus direitos. Então, esse momento de acordo de paz, ele vem sendo batalhado há muitos e muitos anos,
Então, ver esse momento de violência tão forte que aconteceu na Colômbia há pouco tempo é muito impactante e nos leva a pensar essas formas de resistir. A Colômbia foi exemplo para a gente também aqui no Brasil, porque em meio à pandemia eles já estavam saindo às ruas para se manifestar pelo direito à vida, entendendo que, independente da pandemia em curso, tinha uma proposta de genocídio em curso. E eles foram para a rua, eles estão na rua há muito tempo. Teve também uma minga indígena, que foi um movimento dos povos indígenas percorrendo o território e denunciando todas as formas de opressão, de violação dos territórios e dos seus corpos. Então, a Colômbia ela tem muita inspiração para a gente compreender como que o nosso país também vive processos muito similares, não iguais, mas similares, processos de exploração da nossa América Latina, processos de expropriação dos nossos direitos. Então, a nossa educação ambiental ela é atravessada por esses espaços, por essas compreensões de resistência, entendendo que existe uma política em curso e que existem possibilidades de atuar diante dela. E eu trago o conceito de resistência, que é o conceito de um companheiro colombiano também, Adolfo Alban Achinti. Procurem saber, porque é um conceito muito conectado com as ideias de educação ambiental que a gente pensa, que são conceitos ligados à cultura, à arte, a formas de resistir, que não estão ligadas justamente à dinâmica da física, né, da física dos materiais, que a resistência é a capacidade do material de suportar uma pressão, uma força. Então, a resistência não é somente uma forma que os movimentos sociais, os grupos e os indivíduos resistem a uma força, é a forma como eles reexistem, onde eles olham para o passado, resgatam conhecimentos, onde eles olham para suas culturas e recuperam determinados elementos que os fortalecem. Então, o professor Adolfo Alban Achinti foi conversar com as comunidades negras do Cauca, na Colômbia, e percebeu essas raízes afrocolombianas que estavam presentes ali. E ele percebeu que isso era uma resistência muito importante. E ele traz esse conceito junto com o Minolo, junto com a Catherine Walsh. Então, ele vai trazer para os estudos que estão indo contra a colonialidade dos conhecimentos, já indo para um campo um pouquinho mais teórico aqui dos conceitos, entendendo que a gente está falando de resistência. Que quando a Carol se junta com as suas companheiras na Colômbia para colocar os pés na terra, em meio a um contexto histórico de violência, ela está pensando outras formas de atuar e de resistir, que passa pela união dessas mulheres. Então, como que a gente, nessa aula de hoje, nesse encontro de hoje, com tantas falas potentes, como que a gente começa a pensar essa resistência? Como que a gente olha para a educação ambiental através desse processo de resistência? Então, a minha trajetória ela é muito atravessada por essa conexão com a Colômbia. Então, vou me apresentar. Comecei falando da Colômbia, falando da Carol, porque são temáticas que são importantes na minha trajetória também. Então, a forma de me apresentar foi essa, de começar coraçonando junto com a Carol. Eu sou bióloga, fiz o mestrado em educação com o GEASUR, na Unirio. Sou parte do GEASUR há 7 anos. Minha pesquisa foi junto com os movimentos sociais, como a Carol falou, junto com o MAB. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio acadêmico para a Colômbia, dialogar com esses povos negros do Cauca, compreender como são as lutas dos movimentos sociais, olhar para essas lutas na América Latina, entender que os nossos conflitos socioambientais são muito similares, a nossa luta pela água, a luta pelo alimento saudável. A gente está conectado de muitas formas com essa América Latina. Então, essa educação ambiental desde o Sul, ela pensa desde essa América Latina. Ela pensa quais são os referenciais, os conhecimentos e os casos que a gente está estudando na universidade, na escola e nos nossos campos de atuação. A gente está muito acostumado a ouvir um homem branco europeu trazendo seu conhecimento, a ler esses conhecimentos dos homens brancos europeus como se fossem conhecimentos únicos, neutros e os únicos possíveis. Então, olhar para a América Latina é criar novas possibilidades de conhecimento, é poder se identificar com a fala de uma mulher como a da Carol, é poder se identificar com conhecimentos que são mais pertinentes às nossas lutas nos territórios latino-americanos. Não dizendo que esses conhecimentos europeus não sejam válidos, mas a gente precisa começar a pensar
narrativas outras, narrativas mais diversas. E esse foi o meu objetivo no mestrado, foi dialogar com essas mulheres da Colômbia e trazer esse conhecimento para o campo da educação, entendendo como a gente viu na última palestra com a Anne, como que as lutas educam. Então, pensar as lutas socioambientais junto com as mulheres começou a fazer muito sentido, porque quando você vai para a Cachoeira de Macacu, na luta do Guapiaçu, junto com o movimento dos atingidos por barragem, são as mulheres que estão à frente dessa luta. Então, eu comecei a perceber que existiam conhecimentos que estavam presentes naquele território e que faziam sentido para uma educação ambiental. Então, como começar a olhar para essa outra educação ambiental, que não está posta, que não está nos livros, que não é em qualquer lugar que você compreende como é o conhecimento que emerge de uma mulher que acorda, vai plantar, pensa nos seus quintais produtivos e vai para a Câmara dos Deputados enfrentar um projeto político que quer construir uma represa nas suas terras. Então, assim, é um conhecimento que ele não está descrito. E, como a Carol falou também, o patriarcado, ele tem esse mecanismo de invisibilização das mulheres, de invisibilização dos oprimidos. Isso não é uma situação isolada, não é algo que ocorre por acaso. Isso é um projeto de poder, isso é um projeto político, onde determinados grupos sociais, eles não são ouvidos. Eles têm voz, eles sempre tiveram, eles têm seus conhecimentos próprios, que são riquíssimos, só que eles nunca foram ouvidos, porque existe um interesse que esses conhecimentos não sejam ouvidos. E a Grada Quilomba, que é uma mulher negra, artista, pesquisadora, uma influência super importante para a ciência, ela vem falando dessa necessidade de descolonizar esse conhecimento, de entender quem é que pode produzir conhecimento. Qual é o conhecimento que é válido? Por que quando um sujeito fala, o conhecimento dele não é tão importante quanto outro sujeito que vai falar uma coisa tão importante quanto, que tem a pertinência dos territórios? Por que determinados sujeitos têm poder com seu conhecimento e outros não? Então, a invisibilização tem mais a ver com as relações de poder do que simplesmente uma pessoa ter voz ou não. Então, a gente começa a compreender que tem alguns conhecimentos que são hegemônicos. Na educação ambiental, a gente vê isso claramente. E como é que a gente começa a ouvir outros conhecimentos? Como a gente começa a pensar junto com os povos que estão na frente das lutas? Então, é necessário pensar num mecanismo de ação, produção de conhecimento e de como ouvir essas narrativas, como criar outras narrativas e outras formas de atuar. Então, Paulo Freire ele nos inspira muito com o conceito do sujeito histórico. O sujeito histórico é aquele sujeito que ele se compreende, que ele compreende as opressões que atravessam, as opressões de classe, de raça, de gênero, e ele se situa no seu contexto político, histórico e geográfico. Então, o sujeito histórico é aquele que sabe onde ele está, quem ele é e quais são as formas de opressão. A partir do momento que esse sujeito histórico compreende as formas que ele está sendo oprimido, ele começa a conseguir criar mecanismo para atuar, que são os anúncios que a gente viu hoje, que são formas de atuar diante de um modelo de expropriação, um modelo neoliberal cada vez mais conservador, que atua cada vez com mais força através do racismo ambiental, como a gente viu com a companheira Eliette Paraguaçu na última fala sobre Bahia, de como essas comunidades estão sendo oprimidas através de uma mega estrutura. Então, a gente compreender que os conflitos passam por essas relações, mas também existe o anúncio feito a partir dos sujeitos históricos, as possibilidades de atuação é o que nos inspira na aula de hoje. A aula de hoje, vocês vão reparar que é uma aula sobre anúncios, sobre possibilidades de enfrentamento, de criação e de pensar as políticas públicas. Como que vocês que estão assistindo esse curso, conseguem começar a pensar nos processos de vocês enquanto sujeito histórico e se situar numa luta onde vocês não estão sozinhos, onde vocês olham para o lado e tem mais 2.000 pessoas assistindo essa aula, tem mais 2.000 pessoas pensando formas de enfrentar o momento atual. Então, esse enfrentamento do sujeito histórico, a gente começa a perceber que ele não é individual, é um processo de formação coletiva. Não é sozinho que o sujeito histórico atua, é através dos movimentos sociais, dos seus grupos, das suas organizações.
e que esse processo coletivo começa a fazer sentido no que o Nego Bispo traz para a gente como a confluência. A confluência é quando movimentos se unem, é a união das águas para formar um único rio. Os grupos sociais que se reúnem não deixam de ter suas identidades, os seus processos e as suas políticas individuais enquanto coletivos, mas quando eles se unem, eles se fortalecem e vão junto a um rumo comum. Esse rumo comum é uma sociedade mais justa e diversa. Esse é o mínimo que nós precisamos hoje e que nós lutamos por isso. Então, as confluências que o Nego Bispo traz para a gente, enquanto uma forma de compreender a união dos movimentos sociais, a união dos grupos sociais que estão em luta, a união étnica, a união das culturas em prol de um bem comum, eu pude observar isso, que hoje eu estou fazendo doutorado na UFRJ em psicossociologia de comunidades e ecologia social. Nesse doutorado, eu estou estudando a confluência das mulheres em marcha. Então, eu pude ir para Brasília, junto com a Carol, nossa companheira do GEASUR, e a gente acompanhou a Marcha das Margaridas, que são as mulheres camponesas que estão à frente das lutas comunitárias e vão para Brasília se reunir e manifestar toda a sua indignação com o governo. Foi no ano de 2019, então estava começando todo o desmonte político que a gente vê se aprofundando hoje. E essa Marcha das Margaridas, ela acontece em homenagem a uma grande liderança, que foi Margarida Alves, procurem saber. Essa Marcha das Margaridas, em 2019, ela se une junto com a Marcha das Mulheres Indígenas. A Marcha das Margaridas tem mais de 20 anos. A Marcha das Mulheres Indígenas foi a primeira, e aconteceu em 2019, e houve essa confluência das marchas. Isso muito me interessa, compreender como essas marchas, como essas mulheres, como esses grupos se unem e enfrentam no campo político, no chão de Brasília, como que produzem as possibilidades de pensar uma nova sociedade, de anunciar novos caminhos, novas alternativas. Então, eu pude me aproximar um pouco do que são as questões indígenas, pude compreender esse momento da primavera das mulheres indígenas, como que as mulheres indígenas vêm se mobilizando há muitos e muitos anos e tem muito para ensinar para a gente na educação ambiental. Na educação, os povos indígenas têm o papel da gente abrir os ouvidos e aprender com eles, porque a história de resistência deles tem mais de 500 anos. Assim que começou o desmonte do governo federal, elas que foram à frente. No meio da pandemia, as mulheres indígenas foram a Brasília. Então, a gente tem muito a aprender com essa resistência. Então, com isso, eu chamo a Valéria Baniwa, minha companheira de doutorado, para contribuir com essa fala, contar um pouco da sua experiência. A Valéria também é doutoranda em psicossociologia de comunidades e ecologia social. Ela tem muita experiência com política pública de mulheres. É uma mulher que está junto dos movimentos, que está junto dos grupos sociais. Ela participa do movimento dos estudantes indígenas do Amazonas e da articulação de mulheres do Amazonas. E a pesquisa dela está relacionada à saúde mental, mas o conhecimento dela é muito amplo e diverso. Então, aproveitem, bebam na fonte de Valéria Baniwa, porque ela tem muita coisa bacana para falar para a gente hoje. Obrigada. Muito obrigada, Bárbara, pelo convite. Obrigada, Unirio, obrigada, Fiocruz, por me dar, né, esse espaço que tanto a gente luta, né, como estudante indígena, para ocupar. Então, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer também a todas as pessoas que estão conosco nesse momento, palestrando, né? Ao nosso suporte, que está também nos dando essa força. E hoje eu vou falar exatamente a vocês que estão aí no curso, nesse curso maravilhoso, nesse curso empoderado, né? O nome do curso é um curso, já se diz, já se vê todo o comprometimento que vocês terão daqui para frente. Na hora que vocês fazem a inscrição, vocês já sabem e devem pensar, né? Olha no que eu estou me comprometendo. Então, eu sou Valéria, eu sou do povo Baniwa, sou daqui do Amazonas, e hoje eu estou aqui para compartilhar com você saberes tradicionais, saberes da terra, saberes do Amazonas. Amazonas esse que amanhã completa 352 anos. Né? Amanhã nós estamos com a nossa cidade aniversariando, e mais do que nunca nós temos muito a comemorar,
a vida da nossa cidade, a vida do nosso Amazonas, da nossa Amazônia, diante de toda a realidade que todos vocês viram através das mídias sociais, através da televisão, com certeza, através dos noticiários. Então, eu começo aqui falando um pouco, né, do Paulo Freire. Esse evento, eu estou muito feliz, obrigada e honrada em estar conversando com vocês, estar partilhando um pouco do saber, né, da nossa cultura indígena, no centenário Paulo Freire. Paulo Freire que nos empodera, Paulo Freire que nos leva a uma educação libertadora. Paulo Freire dizia, não há saberes mais ou menos, há saberes diferentes. Né? Então, Paulo Freire deixa um legado. Quem está hoje aqui nesse bate-papo, né? Nessa exposição, nesse escutar, sim, e faz parte, sim, desse legado. Esse legado que principalmente se empodera dentro das salas de aula. Né? Eu tive o prazer, a felicidade de ser professora na Escola Paulo Freire, aqui no Amazonas, no ensino médio, nas escolas estaduais do Amazonas. E, para mim, foi uma experiência muito linda trabalhar com jovens e adultos. Eu me senti exatamente quando Paulo Freire fez este projeto para as pessoas moradoras de rua e aqueles vendedores ambulantes. Foi uma emoção muito grande participar e poder também ajudar, como ele diz, né? Que esse legado ele se torna mais forte, né? Muito mais forte quando ele pega esse mecanismo e transforma e faz uma transformação social. Então, ele fala disso, que nós, professores, nós, educadores, mais do que nunca, temos que ser sensíveis à vida desses alunos, resgatar seus sofrimentos, resgatar as mazelas e as cicatrizes que eles trazem, porque são muitas pessoas que estão ali, né, sem conhecimento, sem entendimento da sociedade, dessa consciência crítica dentro da sociedade, principalmente. E nós, né, através dessa educação libertadora, nós podemos contribuir para fortalecer muito mais essas vivências, né, e trazê-las para conhecer realmente como é a sua realidade. Então, eu sou muito grata nesse momento de estar contribuindo com vocês. E eu quero dizer, né, que pensando em Sérgio Moscovici, que é um grande teórico, e que fala da ecologia social. Dentro do doutorado, junto com a Bárbara, eu pude aprender também que ele, quando morreu, disse, eu quero ser o pai da ecologia, né? E ele falou uma coisa muito interessante num vídeo chamado Natureza e Sociedade, onde ele diz que o tradicional é o mais importante. O tradicional é algo que não pode ser esquecido. Embora venham coisas novas, o tradicional ele não deve deixar de existir. E isso me fez pensar na nossa cultura indígena, na nossa cultura milenar, que para ele a natureza, principalmente a natureza, ela é mulher, ela é feminina, ela somos nós. E nós aqui, eu, Valéria, do povo Baniwa, né? Nós que acreditamos na nossa cultura indígena, nós tivemos o privilégio também de pensar com outros autores que já tinham esse conceito, esse pensamento do bem viver e viver bem. Então, na nossa cultura também, nós olhamos e perguntamos a nós mesmos, né? E entramos no diálogo e reflexão. Temos essa cultura do bem viver e do viver bem? Sim, temos, né? Nós que estamos no Brasil antes deles chegarem, né? Antes deles nos colonizarem, nós temos a cultura do bem viver. E o que é a cultura do bem viver? A cultura do bem viver, ela é baseada em tudo da nossa tradição milenar. A nossa cultura, né? Tudo aquilo que vivemos hoje, mesmo incluindo novas experiências, não deixamos, né, para trás aquilo
que é do nosso sistema original. E eu gosto muito nesse momento, eu gosto muito de reavivar uma discussão que, nesse momento, tem que ser muito importante. Quando essa questão do original, né? Essa questão do ser indígena, né? Mas como ela é indígena? Como eles são indígenas se já estão na cidade? Como eles são indígenas? Mais do que nunca foi necessário pensar em estratégia de, né, nos colocar dentro da sociedade. Porque é de conhecimento de todos vocês que, nesse momento de Covid-19, o povo do Amazonas foi o povo que mais sofreu. E sofre, vendo também os questionamentos que estão sendo colocados dentro da CPI da Covid. Então, o Amazonas ele foi esquecido nesse momento. Houve um socorro tardio nesse momento. A informação era mínima, não sabíamos de que se tratava a doença, não sabíamos como ia chegar, de que forma poderíamos nos cuidar. E, nesse momento, houve um pânico. Não era uma epidemia como de antes, dos aldeamentos, onde a gente sabia, né, que ia ser poucas pessoas se nós cuidássemos. Não, era uma epidemia de grande proporção, pensando num genocídio, porque o socorro foi tardio, porque não chegou comida, porque não chegou máscara, porque não chegou remédio logo, porque não houve um apoio extremo do governo estadual, municipal e federal para os parentes que estavam em lugares mais distantes da cidade. E principalmente na cidade também. Esse foi o momento de refletir a nossa identidade. A nossa identidade que, nesse momento, foi questionada mais uma vez, foi renegada mais uma vez. Porque não foi feito o atendimento a nós da cidade, porque eles diziam assim, não, eles não têm direito. Eles são da cidade, eles já deixaram de ser indígenas, né? Eles já são tratados como cidadãos comuns. E isso foi muito difícil para nós, né, nesse momento. No momento de pandemia, ter que colocar a posto a nossa identidade indígena. E, nesse momento, é muito mais do que necessário dizer a vocês e que vocês passem esses conhecimentos de que nós somos indígenas, mesmo saindo das nossas aldeias, mesmo saindo das nossas comunidades, nós não deixamos a nossa cultura, né? Nós reavivamos as nossas culturas, né? Se trata da interculturalidade, de agregar outros saberes, e até mesmo os saberes acadêmicos. Então, trata-se de que nós estamos reformulando e nos empoderando cada vez mais para a luta pelo povo da nossa terra. Então, nesse momento, o socorro tardio nos levou também a pensar, será o fim do mundo? Agora realmente o nosso povo vai exterminar de uma vez. Né? Não tínhamos como sair, estávamos em isolamento social, sem saber como faríamos isso, como ajudaríamos uns aos outros. Então, foi um momento de usar, de se conectar, não só com as mídias sociais, mas se conectar também com os nossos parentes, que assim nós chamamos parentes. Nós nos tratamos dessa forma, como parentes, seja povo indígena de qualquer região, ou estado, ou país, né? Nós somos parentes, nós nos tratamos dessa forma. Então, como nós iríamos, nesse momento, sobreviver a esse genocídio, a esse momento em que nós víamos que havia uma política de extermínio nos ameaçando os nossos. Perdemos muitos parentes, perdemos muitos amigos, né? Muitos professores. Os casos foram acontecendo em várias regiões e a desinformação era grande e o socorro também. E o mais interessante é que, nesse momento, através das redes sociais, principalmente do WhatsApp, que todo mundo usa, né? Nós estamos conectados o tempo todo, um com o outro. Nós podemos estar conectados à natureza,
não só conectados aos nossos parentes, mas conectados ao saber tradicional, conectados aos nossos ancestrais. Porque o que nós pensamos é que o homem, ele esqueceu da conexão com o seu ancestral. Por isso ele faz isso. Por isso ele deixa, né, de pensar na sua existência e destrói aquilo que nós indígenas, nós da cultura indígena, nós lutamos para ter terra, para ter vida. Então, eu falo para vocês dessa experiência dolorosa, essa experiência que realmente nos feriu e tem nos ferido, mas nós estamos aqui, sempre, resistindo. E depois, com isso, nós tivemos a insurgência. O que fala dessa insurgência depois de uma experiência dolorosa dessa? A insurgência para os grandes, para a classe dominante, para o nosso governo federal hoje, é ter a insurreição, é ser rebelde, é ter uma rebelião, fazer rebelião. Então, nós fomos, mais do que nunca, à frente, né, nesse momento, através do acampamento, o acampamento Luta pela Vida, Luta pela Terra. Né? Nós estivemos lá para lutar contra o marco temporal, onde eles dizem que nós já temos terras demais. É incrível como eles podem ter uma realidade dessa, sem entender da geopolítica do nosso país. Também depois, como bem citado pela Bárbara, nós estivemos na segunda Marcha das Mulheres, que trazia o tema de mulheres originárias reflorestando mentes para curar a terra. E é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que nos unir para a cura da terra. Porque o bem viver, o viver bem, nada mais, nada menos do que nós cuidarmos do nosso planeta, da nossa terra, das nossas associações, da nossa mente, do nosso coração, dos nossos amores, do outro, do próximo, do que virá. E também recentemente também teve o Fórum de Educação de Ensino Superior Indígena, onde tiveram lá presentes 700 estudantes indígenas lutando pela educação, para que nós possamos ocupar espaço, ter acesso à permanência, cotas indígenas, casa do estudante indígena. Estamos numa luta. Foi necessário, nesse momento da insurgência, dessa rebelião contra esse governo repressivo, esse governo fascista, esse governo que quer nos exterminar, mas nós precisamos lutar a cada dia e resistir, e nós precisamos de vocês. Nós precisamos que a gente comece tudo de novo, de uma forma unida, de uma forma de resistir. E vocês, mais do que nunca, eu comprometo vocês todos a viver também o bem viver, o viver bem, porque é esse mundo que eu quero para mim. Qual é o mundo que você quer? Qual é o mundo que vocês querem? Então, essa é uma fala agora de esperança, de dizer que eu não estou só, eu estou com todas as pessoas que estão aqui se comprometendo com a educação ambiental, com a transformação do nosso país, de cada terra, e ajuda mútua conosco, povos da floresta, povos do campo, quilombolas, todos aqueles guerreiros e guerreiras, principalmente as mulheres que estão na linha de frente. O meu Amazonas faz 352 anos, e eu sou muito feliz porque o meu Amazonas é matriarcal. O meu Amazonas, ele é matriarcal, ele não é o pulmão do mundo, mas ele é que contribui para que não haja as mudanças climáticas. Infelizmente, em pouco tempo, há 2 semanas atrás, nós pudemos ver através das mídias, da televisão, jornais, que 70% da Amazônia está devastada. Ou seja, imaginem vocês, do tamanho do estado do Rio de Janeiro.
Então, nós estamos aqui juntos para realmente pensarmos nessa educação ambiental, realmente pensar nessa resistência, resistir sempre firmes e fortes. E sozinhos, nós não vamos conseguir. Nós só vamos conseguir juntos. Então, diga sim, não, diga sempre não ao marco temporal, que os indígenas também têm espaço na universidade pública e privada, e que nós possamos também caminharmos juntos, né, para reflorestar mentes e corações, mentes e vozes, mentes e alma, que nós possamos, que as deusas da floresta do Amazonas tragam a nós uma grande esperança de reflorestar o nosso planeta, de pensar no mundo melhor. É tudo isso que eu tenho a contribuir com vocês. Eu deixo também para vocês o livro do André Baniwa, que fala sobre o bem viver, viver bem, né, para a cultura indígena. André Baniwa é o nome dele, que é do meu povo, é meu parente, é meu querido, né, que também está na luta comigo, na educação, na saúde, em todos os espaços. Eu espero ter contribuído muito com vocês e dizer que amanhã é aniversário da minha cidade, do Amazonas, e daqui eu mando grandes abraços amazônicos para vocês e que vocês também possam, né, lutar pelo nosso povo. Então é isso. Eu agradeço imensamente, Bárbara, esse momento. Ô, Valéria, eu que te agradeço muito. Uma alegria te ouvir, uma alegria ter a sua presença aqui no curso, trazendo não só a fala das mulheres indígenas, de como é esse o processo de luta e de formação, e de pensar essas questões políticas também, mas também trazer a situação de Manaus para a gente refletir e nunca esquecer, assim. Então, esse é um momento que eu tenho percebido nas confluências das marchas, nos posicionamentos das mulheres, é um momento de gerar memória também, para a gente não esquecer e entender que a gente vai ter que lidar com toda essa opressão que aconteceu agora por muitos e muitos anos. A gente vai precisar se curar dessa pandemia. Então, a gente tem algumas perguntas aqui, eu vou passar para você. Teve uma pergunta que foi relacionada à participação social, que o Theo fez diretamente para mim. Então, eu vou responder aqui rapidinho, só para pontuar, porque a gente fala de participação social, das relações coletivas, das comunidades sendo ouvidas, e acaba passando por um lugar um pouco utópico, às vezes. Parece que é algo simples de ser feito. E ele fez uma pergunta sobre os mecanismos de pseudoparticipação das comunidades nas questões dos conflitos sociais, por organizações e pelo Estado. E aí eu devolvo a pergunta para ele. Eu pergunto para o Theo, se é um mecanismo de pseudoparticipação, existe nesse mecanismo metodologias concretas para que as comunidades possam participar e possam atuar? E existem nesses processos mecanismos para as comunidades potencializarem as suas capacidades de elaborar políticas públicas? Se não existem, então não é um processo participativo. Então, esses processos participativos que estão acontecendo, eles precisam ser revistos, para que aí sim eles sejam a favor do povo e não a favor do capital. Então, é importante a gente compreender que a política ela é feita nesses espaços também. Então, a próxima pergunta eu passo para a Valéria a palavra, e a pergunta é: como vocês lidavam? Eu acho que ela fala numa questão dos povos indígenas que estão nas aldeias, né? Entendendo que a Valéria traz uma situação também que os povos indígenas não estão só na aldeia, mas também nas zonas urbanas. Então, ela pergunta como que vocês lidavam com as invasões nos territórios, mesmo durante a pandemia, como as invasões por pessoas do agronegócio e da mineração, que foram muito responsáveis pela disseminação do vírus e que ameaçavam as comunidades. Isso foi um fato muito grave durante a pandemia.
o adentramento dos garimpeiros, dos fazendeiros, dos mineradores dentro das aldeias, principalmente lá no território Yanomami, foi de muita luta, de muita guerra, de muita tristeza também, né? No momento em que os Yanomamis, principalmente os Yanomamis, estavam sofrendo, porque quando alguém morre, né? Quando um parente morre, eles têm um ritual, né? de morte. Eles cremam esse corpo, e esse corpo fica vários dias e meses em festa, né? E cada pedacinho dele, cada pouquinho, eles vão colocando, enterrando. E então eles já estavam sofrendo com essa dor do ritual de não enterrar seus mortos, né? E de que não foram também identificados como indígenas. E essa tristeza ainda do garimpo, né, da invasão do garimpo. Fora isso, na cidade de Manaus também sofremos outras coisas, outras doenças, né? Manaus também ela tem um problema de síndrome gripal muito grande. E Manaus, fora a questão da Covid, nós temos em Manaus um problema sério, né? Que talvez tenha que ser estudado, que é o problema da H1N1 e outras gripes aviárias. Então, quer dizer, era um sofrimento. Nós fomos reféns também em Manaus do tráfico por 3 dias. Falta de energia também, junto com o Amapá, nós ficamos também sem energia. E para completar também a rabidimiólise, rabidimiólise, é essa doença, sem falar muito bem, gente, mas é a doença da urina preta, causada talvez por contaminação, ainda está sendo estudado, talvez seja pela contaminação de mercúrio nos rios, ou pelas algas marinhas que alguns peixes comem em certas épocas do ano. Então, tudo isso foi muito sofrimento. Principalmente lá nas terras dos Yanomamis, foi necessário trazer uma força, né? Não só da questão dos aparelhos repressivos para também ajudar a tirar os invasores, como também não sei se vocês já assistiram o filme do Davi Kopenawa, assistam, é maravilhoso, A Última Floresta, onde ele também sofre com os jovens que estão encantados, né, pelos celulares. Para eles chamam encantamento, né? Eles são adoecidos por esse encantamento e vão embora. E aí, por eles também acontece, né, as invasões nos territórios. Infelizmente, né, acontecem essas coisas, mas o povo todo se uniu, principalmente no Alto Rio Negro e nas fronteiras da Colômbia e Venezuela, para que não acontecesse, né? Para que eles não realmente adentrassem muito mais do que eles já tinham. Então, foi um sofrimento mútuo e continua. E não foi só no Amazonas isso, né? Em todos os estados vocês puderam ver. Além de que também começaram também a atacar as meninas indígenas, houve casos de estupros em algumas aldeias no nosso país. Então, nós estamos sendo saqueados e violados mais do que nunca nesse governo, né? Estamos sendo também impedidos de falar, impedidos de guerrear. E realmente só vai para frente da luta quem realmente acredita que ainda existe democracia, sim, né? Ainda existe a nossa resistência para resistir. Então, é isso, gente. É um caso muito triste no nosso Amazonas de desmatamento, de queimadas, de invasores. Parte do Amazonas já está devastado com relação à soja no Amazonas. Muito triste, vocês podem ver um tapete de longe, assim, do alto, quando se viaja de avião mesmo, já é muito visível como está essa região norte hoje, né? Por conta dessa devastação
dos fazendeiros, dos arrozeiros e garimpeiros na nossa região. Sim, e aí com isso a gente reafirma a importância da agroecologia também, que nos leva a compreender melhor tanto essas denúncias quanto os anúncios de outros mundos possíveis mais diversos, né? Então vou trazer eu queria chamar a Bernadette de volta para poder passar para ela algumas perguntas. A gente selecionou apenas algumas por conta do horário, mas a gente priorizou ter esse momento de debate para vocês poderem apresentar as perguntas de vocês. Então, a gente tem algumas perguntas aqui para a Bernadette também, vou esperar ela voltar para a cena para poder responder. Ela ainda está aqui na sala, gente? Acho que a Bernadette caiu, Bárbara. Estava aqui conosco, mas acho que o sinal dela caiu. Vamos esperar ela voltar. Enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho mais. Sim, tá ótimo. A Carol já está aqui na sala, gente. A Carol colombiana, nossa companheira, Vou pedir para a Carol anunciar essa surpresa que a gente vai ter agora nesse final de debate. Gente, a Carol está por aqui? Carolina Carramilho está por aqui? Matheus? Vamos esperar então um pouquinho a Berna para ver se ela consegue reconectar. Gente, lembrando que logo depois dessa nossa primeira fase aqui, a gente vai para uma segunda fase para o lançamento do nosso livro. Então, permaneçam com a gente, que vai ser muito importante, vai ser muito legal. Vocês vão receber exclusivamente o link, tá? Queria agradecer todo mundo que está vindo para participar. A Carol chegou, gente. Vamos aproveitar esse presente que a Carol, que trouxe o vídeo para a gente, nos trouxe, e vou deixar com ela para ela fazer aqui para a gente, ao vivo e na correria. Obrigada, Carol. Obrigada. Me voy a comunicar y los voy a saludar con el lenguaje del corazón, que es el que nos une en todos los lugares. ¿Sí me escuchas ahí, Caro? ¿Sí? Dime. No te escucho. Oi, ¿Sí? Caro, estamos te escutando. Listo. Tá bom. Quiero regalar un canto pequeñito desde Colombia, desde el territorio de Ulima, para que cada uno se permita reconocer que como está la luz, está la luz, pero también está la oscuridad, no lo podemos negar. Así como hay muchas cosas que nos duelen, también hay muchas semillas germinando. Así que quiero ofrecer este canto al agua que nos une y al agua que nos sana. He traído mi corazón, mi tambor. Así que es un canto de una mujer que en una ceremonia lo cantó y quiero regalarlo a todo el territorio. Agua de vida, lluvia, agua, mar, agua, río, espíritu serpiente, agua, lago y agua yo. Espíritu serpiente, agua, lago y agua yo. Corre que corre agüita, cántanos tu canción. Libre por esta tierra, eres pura bendición. Libre por esta tierra, eres pura bendición. Agua que curas, agua que limpias, agua que calma la sed. Agua que lloras, agua que bebes, agua es tu vientre, mujer. Agua que curas, agua que limpias, agua que calma la sed. Agua que lloras, agua que bebes, agua es tu vientre, mujer. Carol, muito obrigada. Que presente, ao vivo aqui com a gente, participando, com o vídeo, também trazendo toda a tua experiência, todas as tuas questões. Muito obrigada, Carol. Vou passar para a Bárbara
tá? Para ela continuar aqui no nosso debate. Te agradeço demais. Até a próxima, estamos juntas aí nos caminhos. Graças, Carol. Voltamos aqui com a Bernadette para a gente poder passar algumas perguntas que o pessoal fez. Bernadette, tem algumas perguntas e eu vou tentar organizar para você respondê-las num bloco, pode ser assim? A Naitê perguntou se existe alguma aproximação da agricultura familiar no Rio de Janeiro com a pesca artesanal. Já o Theo pergunta como que vocês vêm pensando a conexão entre os trabalhadores rurais e o consumidor. Se existe algum processo de educação nessa conexão entre consumidor e produtor. A Ana Paula e a Maria Eduarda também fazem uma pergunta nesse sentido da educação. Como que a agroecologia vem pensando os processos pedagógicos nas salas de aula? Como incentivar processos de educação que tragam a agroecologia como enfoque? Sim. Então, bom, com relação a essa questão com a pesca, a gente tem... não existe nenhuma relação, na verdade. A gente tem um distanciamento muito grande e a organização dos pescadores, eles têm uma movimentação toda própria, né? Isso no caso da cidade do Rio de Janeiro. Não quer dizer que eles não estão em cooperativas com o Estado, né? E a gente, inclusive, vende junto para as escolas, né? No PNAE, no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Né? Então, a gente... Mas não é um movimento... Não tem uma aproximação muito forte, né? E apesar de ainda ter, principalmente em Santa Cruz, né? A gente tem uma relação em Pedra de Guaratiba, né? Tem um trabalho forte com os pescadores e de resistência também. E até de resistência, porque em muitos casos eles não são reconhecidos como caiçaras, né? Como uma forma tradicional, né, de pesca, supercultural nessa região lá de Santa Cruz, né? Então, é um bairro daqui da cidade do Rio de Janeiro. Então, mas a gente não tem, a nossa luta não é, a gente não está alinhado com os atores da pesca, entendeu? Não existe um alinhamento, né, uma movimentação de luta com esses grupos, né? A gente tem uma relação muito forte com os movimentos sociais de assentados da reforma agrária, né? Na região metropolitana, principalmente, é muito forte, e existe, né? A gente tem, inclusive, né? Agora, nesse período da pandemia, a gente organizou as cestas, né? Tanto para distribuição quanto para venda, né? E alguns movimentos têm já comercializam, né? Como o MPA tem um espaço Raízes em Santa Teresa e o MST tem na Lapa o Armazém do Campo, né? Então, de alguma forma, a gente consegue acessar, né, esses produtos dos assentamentos e de outros também do estado do Rio, né? Desculpa, gente, minha conexão está horrível, eu estou no meio da roça mesmo, e está ventando muito, eu acho que o tempo está mudando, está vindo uma chuva ótimo. aí. A gente está te ouvindo super chuva bem. Muito bem-vinda. Desculpa aí. Então, está ótima a conexão ainda. E aí, com relação a essa questão mais pedagógica, né, da agroecologia, a gente tem uma caminhada, né, inspiração total, né, como disse a Valéria, o Paulo Freire. Eu acho que a gente entende, né, essa extensão, né, a comunicação, né, como um dos princípios, e a gente busca justamente essa aproximação do conhecimento científico, né, porque a agroecologia é uma ciência, do dia a dia e do saber dos agricultores e agricultoras, quer dizer, porque a gente não está fazendo doutorado, a gente não está estudando, a gente está lá no campo, né, no dia a dia, né, enfrentando os enfrentamentos. É o que você falou, a gente está, ao mesmo tempo, na frente parlamentar, discutindo um projeto de lei, construindo, né, porque nesses últimos 30 anos,
os principais projetos, né, que vieram, né, como diz o ditado, né, política pública é panela de pressão, eles só aconteceram porque os movimentos sociais se movimentaram, né, de fato, para que essas políticas viessem a ser construídas, principalmente da agricultura, né? O próprio PENAI, o PAA, são todas políticas construídas pela sociedade. Então, quer dizer, é como o Chico Mendes falava, né? É você ver a árvore, mas observar a floresta. Quer dizer, a gente está de olho e a gente sabia, e parecia que a gente estava prevendo o que ia acontecer, né? A gente foi se pautar nas políticas públicas para a gente poder ter, pelo menos, um plano B, né? E vários grupos nossos, vários grupos da rede participam, tem trabalhos em escolas, por exemplo, o Permacultura Lab é um dos grupos, né, que a gente tem na Rede Carioca, que trabalha com a escola, diretamente com a escola, né? Então, e afora isso, os nossos encontros nacionais, né, os nossos encontros metropolitanos, os nossos encontros de agroecologia são justamente processos formadores, né, de troca e de sinergia desses conhecimentos. Então, não existe um lugar de ensinar agroecologia. A agroecologia está na vida das pessoas, está no nosso dia a dia. A gente não vê, a gente não separa, né, esse conhecimento do nosso dia a dia, né? Ele está o tempo todo. Eu acabei de chegar, né? Eu vim agora, molhei as plantas correndo, porque eu precisava, né, pelo menos me organizar aqui alguma coisa para estar conversando com vocês, mas é um constante. E chegou um jovem, que a gente, na rede, a gente tem a Juventude Agroecológica também, né, que é um grupo de jovens, faz um trabalho super legal, com uma linguagem deles, né, própria, usa a questão da comunicação como um caminho, né, para esse diálogo, porque você imagina, o jovem urbano ele não tem essa coisa do jovem da roça, né? Então é muito difícil de você introjetar questões das agriculturas para um jovem urbano. Mas eles se encantaram, imagina você, eles se encantaram pela compostagem. Então, os jovens hoje estão trabalhando, tem uma fundação que atua com a gente em Guaratiba, que é a Fundação Angélica Goulart, que eles trabalham com a questão da compostagem já historicamente. Eles já desenvolveram e conseguiram fazer análise na Embrapa. Então, quer dizer, é comprovado, eles estão comercializando esse composto que vem ajudar, né, nas ações dele lá com a fundação, né? Então, os processos são esses, são trocas, né, o tempo todo. A gente não se vê enquanto um lugar de... Como é que eu vou te dizer? Assim, a gente procura, né, justamente as parcerias com as universidades e com o conhecimento científico, né? Por exemplo, a gente tem uma feira com a Fiocruz, por exemplo, José de Castro. Então, ali se dá uma feira dos movimentos sociais com a Fiocruz, né, na questão da comercialização. Então, o conhecimento se dá ali, né? A troca se dá ali, é esse pertencimento que a gente tem, no dia a dia e nas ações que são construídas. Então, agora, claro que tem um fazer agroecológico, né, tem um conhecimento, né, tem pesquisa, tem trabalhos, vocês podem visitar, né, e revisitar. A gente tem questões que comprovam, por exemplo, tem trabalhos, por exemplo, da SPTA que comprovam os fluxos econômicos da agroecologia, né? Que a agroecologia ela também, né? Ela tem essa rentabilidade, como usar aí os termos, não são termos muito apropriados, mas então, quer dizer, a gente tem afora os materiais produzidos pelos grupos, né? São materiais incríveis, assim, se a gente puder acessar depois. Eu consegui mandar uns vídeos para a Carol, mas a gente tem muita coisa. E os jovens fizeram, né, desses 2 anos para cá, eles produziram muito podcast, que é uma linguagem que eles gostam, né? E é muito da cultura, né? Da fala, da escuta, né?
Então, eles produziram os podcasts, e a gente tem 5 podcasts produzidos pelos jovens, com vários conteúdos da agroecologia. E, por exemplo, o Pax tem materiais incríveis, principalmente com o trabalho com as mulheres, entendeu? Tem uma imensidão. Então, esse conhecimento ele se dá no dia a dia e nas trocas, em que a gente vivencia e são experimentações, na verdade, né? São muito dessa convivência. Eu acho que, por exemplo, a gente tem agora uma questão específica, como a Valéria colocou, né, lá do Amazonas, de Manaus, com o território, né? Então, por exemplo, a gente vai vir aí um verão que é absurdo, né? Então, nesse período, quais são, né? A gente usa dos conhecimentos, da nossa ancestralidade, das nossas resistências, a gente usa esse conhecimento para poder ter uma produção mínima, porque a gente tem que gerar renda e tem que vender na feira. Então, como é que você vai produzir, né? Então, a gente busca, né, esse conhecimento e toda essa sabedoria, né, porque né, são vários povos que trouxeram esse conhecimento, e a gente tenta lidar, agora, como no Nordeste, a convivência com o semiárido, a gente agora vai ter que ter a convivência com o verão carioca, né? Sim. Eu só queria, só para terminar, não foi perguntado, mas a gente tem uma questão na cidade, né? Assim, só para falar também para a Valéria, a questão da violência, né? Uma questão que é um enfrentamento muito, 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 muito pesado para nós, né? Fora o narcotráfico, a gente tem um processo, principalmente na Zona Oeste, da militarização. Então, hoje, o negócio da milícia, a especulação imobiliária. Então, a gente está nesse enfrentamento, e ele não é fácil, né? E um processo muito duro da cidade, né? Então, fora essa questão da pandemia, a gente ainda vive essa violência explícita, que hoje é legalizada principalmente por esse governo que está aí, ele é legitimado, né? Tanto pelo governo estadual quanto federal. Então, eles estão legitimados para praticar essa violência, e de uma forma que, como vocês, acho que todo mundo ficou sabendo, né? A gente teve uma vereadora assassinada, num processo muito doloroso para nós, de enfrentamento, né? Então, as mulheres que mais sofrem, né? Porque são nossos corpos que estão nessa disputa, e que quem vai mais para o enfrentamento mesmo. Então, a gente vive essa questão muito grave hoje na cidade do Rio de Janeiro, que é a militarização, e que a gente, afora os megas eventos, né? Porque a Copa do Mundo foi em várias cidades, né? Mas a Olimpíada foi só aqui, e a gente teve várias situações, né? Várias denúncias, em que a gente até hoje está sofrendo vários processos de expulsão, né? De muitas de povos dos seus lugares, né? Para esse projeto de cidade que é para um turista ver, que não é o morador da cidade. Então, a gente vive numa cidade que não é para a gente. E deu no que deu, então, né? E deu no que deu esse projeto social formulado desde a época da Copa, das Olimpíadas. Foi, de todos os megas eventos. O que vivemos hoje está bem relacionado a isso. A gente tem os registros, né? E a gente ainda tem muita dor, né? Por essas perdas. E, por exemplo, o Vila Autódromo ainda está aqui engasgado na nossa garganta, e foi reeleito justamente esse prefeito, né? Então, o Rio de Janeiro, né? a questão política no Rio de Janeiro é muito complexa. Eu acho que daria outro encontro nosso aqui, mas a gente está conseguindo, através das políticas públicas e através de alguns mandatos que nos apoiam de uma forma muito especial, entendeu? A gente está conseguindo dizer que existe agricultura e que a gente vai resistir, Bárbara. Nós vamos resistir, porque o conhecimento está conosco, e a gente não abre mão desse conhecimento e dessas nossas práticas ancestrais, entendeu? Muito obrigada. Desculpa ter me alongado.
Nada, é uma honra te ouvir, uma alegria poder compartilhar esses saberes. E a sua fala ela é muito preciosa, porque você traz o contexto político junto com o social, junto com o econômico. Então, você deixa claro que a agroecologia não é algo que está flutuando. A agroecologia ela está situada num território, ela é feita junto com o sujeito. Você deixa claro que o sujeito também é agroecológico, que o sistema econômico também precisa estar inserido nisso, que é essa nossa visão de ambiente. O ambiente ele é político, ele é econômico, ele é social, e tem muita violência atravessando todos os processos na nossa América Latina. Então, esse é o pano de fundo que a gente atua, é a partir daí que a gente atua para daí pensar uma nova sociedade, uma outra sociedade possível, não nova, porque existem sociedades antigas que foram muito mais justas do que as nossas. Então, eu te agradeço, é uma honra ter podido te escutar, ter conseguido ouvir a Valéria, a Banilha, uma alegria poder tecer, como a Carol, nossa companheira colombiana, falou, poder, a nossa colega fala que ela é tecelã, né? A tecelã do tempo, a tecelã das vidas, das narrativas, como o nosso companheiro Celso Sanches, o professor do GEASUR, sempre fala, da gente tecer essa rede de contatos, de afeto e de resistência. Então, hoje a gente teve essa oportunidade maravilhosa, eu tive essa alegria de estar aqui com as minhas amigas hoje, num sábado, para pensar a educação ambiental, a ecologia política, os saberes comunitários, e também para lançar o nosso livro. Então, com muita alegria e emoção, depois de tantos processos incríveis que a gente viveu hoje, vamos para o próximo. Carol, te passo a palavra para a gente lançar esse livro maravilhoso. Obrigada, Bárbara. Realmente estou aqui muito emocionada com a mesa de hoje, né? Com esse momento que a gente teve muito rico. Muito obrigada pelos comentários, tá, pessoal? Pelas perguntas, pela participação atenta de vocês. E a gente passa para essa segunda fase, a segunda fase de hoje, que é o lançamento do nosso livro, o livro que é fruto, né, do nosso último curso, do curso que a gente fez em 2019. E aí eu queria pedir para a gente compartilhar uma pequena apresentaçãozinha, né, para apresentar para vocês como é que está lindo o nosso livro. E a gente vai falar um pouquinho, trazendo algumas das pessoas que fizeram parte dessa construção com a gente, né? Tanto na parte gráfica, na parte dos textos, na organização. É um livro extremamente coletivo, né? Ele vem de uma proposta coletiva que é o curso, e também foi feito a muitas mãos, né? Foi idealizado e sonhado a muitas mãos. Então, eu queria pedir, né, para o pessoal, se eles puderem compartilhar a apresentação aqui, para a gente ver um pouquinho desse nosso livro. Vocês conseguem ver tudo certinho? Acho que sim, né? Já tá aí. Bom, gente, essa é a capa do nosso livro lindo. O título do livro é Criando desde el Sur, Ecofeminismo, Soberania Alimentar e Racismo Ambiental. A capa, né, que tem a ilustração da Patrícia Bevilacqua, e tem o projeto gráfico, assim como o restante do livro, do Luan Freitas. Pode passar, por favor. Só para trazer um pouquinho uma realização, né, do GEASUR, e a gente tem essa parceria com a editora NUPEM, da UFRJ, que fez a publicação do nosso livro, né? Então, como eu falei para vocês, é um trabalho super coletivo, né? A gente tem na organização eu, Carolina, Stephanie Salgado, Damires França, Celso Sanches, Bárbara Pelacani, tá pequenininho, gente, mas eu vou falando aqui, tá, para vocês. Bárbara Fortes, Patrícia Bevilacqua, tivemos também uma curadoria de imagens, né, organizada por Bárbara Pelacani, Bárbara Campos, Patrícia Bevilacqua e também por mim. E a capa, como falei, né, é uma obra aí da Patrícia Bevilacqua e do o projeto gráfico do Luan Freitas. Pode passar, por favor. Tá pequenininho mesmo, até para mim aqui, gente, mas só para mostrar para vocês, né, como é que é mais ou menos a estrutura desse nosso livro e falar um pouquinho dessa história, né? Porque a estrutura do livro foi dividida em duas partes, né? A primeira parte são artigos dos pesquisadores do GEASUR, em diálogo com os temas que foram trazidos ao longo dos dias de curso, né, que em 2019 a gente fez de forma presencial. Então, a gente traz esses principais textos e artigos através desse diálogo.
E foi muito legal que em 2019 foi a primeira vez que a gente fez o Fórum de Educação Ambiental de Base Comunitária e Ecologia Política, trazendo a ideia de que os participantes do curso também trouxessem suas experiências, né, para dialogar, entendendo que a educação ambiental de base comunitária ela acontece o tempo todo nos territórios de formas mais diversas possíveis, né? E a partir desse fórum em que a gente teve a ideia de trazer essas experiências através de textos, pequenos artigos, para dentro do nosso livro também. Pode passar, por favor, Deus. Mais uma parte aí dos artigos, né? Pode passar. Aí a gente tem essa galeria de fotos também maravilhosa, só para dar aquela saudadezinha, aquela água na boca, né, de se reunir novamente. Os nossos cursos aconteceram sempre no auditório Paulo Freire, lá na Unirio, né, e a gente teve sempre a participação de muitas pessoas, o auditório sempre cheio, as atividades culturais, né, que a gente quis trazer também para o livro, como parte, né, texto e imagem, texto e arte. Então, a gente traz aqui um pouquinho dessas lembranças, dessas memórias, né? Pode passar um pouquinho. Isso daí está tudo lá no livro, tá, gente? Para vocês conferirem. Um pouco das apresentações das mesas, dos movimentos de troca e partilha, né? Do movimento ali de organização do próprio grupo, os eventos culturais, as exposições. Nós trouxemos uma série de exposições muito legais, né? Que também estão fazendo parte do livro. A gente vai falar melhor disso com a Bárbara, com a Tita, que vão contar um pouquinho para a gente. Pode passar, por favor. E aí, como eu falei para vocês, nessa parte 1, os textos desenvolvidos pelos pesquisadores do GEASUR em diálogo com os temas. Pode passar, por favor. Então, a gente tem, por exemplo, o texto da Stephanie com o Celso, né, trazendo assim, a questão da educação ambiental crítica, ecologia política e decolonialidade. Pode passar, por favor, Deus. Né, a questão da pesquisa militante, educação ambiental de base comunitária, o legado da América Latina, né, que foi um artigo trazido pelo Daniel Camargo. Pode passar. Os ecofeminismos e a soberania alimentar, não sei se lembram, quem já participou do curso de 2019, né, um texto que eu escrevi. Pode passar, por favor. Os neoextrativismos e as pedagogias dos atingidos, né, um artigo de Marcelo Stort e Clementino Júnior, muito interessante trazendo essas perspectivas. E na parte 2, os artigos dos alunos, dos cursistas, né, onde a gente viu uma infinidade de temas muito variados. Né? Vou passar aqui bem rapidinho alguns dos temas, só para dar aquela água na boca para vocês irem lá e conferirem o livro. Pode passar, por favor. Então, as narrativas autobiográficas femininas na educação ambiental de base comunitária, por exemplo. A educação ambiental crítica na gestão ambiental pública, foi um tema também trazido pelos cursistas. Pode passar. O corpo-território na Baixada Fluminense, nos caminhos de resistência, a questão das escrevivências. E a gente também, né, gente, como eu contei para vocês, no livro a gente teve essa proposta de trazer as exposições também, né? E no curso, como tivemos a participação de diversos artistas plásticos, aqui trouxe uma obra, né, do Jorge Chaves como exemplo, então tivemos várias obras de artistas plásticos. Pode passar, por favor. Fotografias, né, aqui a fotografia da Bárbara Pelacani, durante a Marcha das Margaridas. Pinturas também, né, aqui da artista Lorena Portela, uma das pinturas lá que esteve presente tanto na exposição quanto no livro. Ilustrações, nessa ilustração, Memórias das Lutas pela Terra no Guapiaçu, né, construída pelo Silas Borges, e muitas outras também ilustrações, poesias também trouxemos, né? E só para vocês terem, esse é o nosso link, né, para baixar o nosso livro gratuitamente, todos podem ter acesso, já a gente vai colocar aí no chat também o link do livro, né? E aí, gente, eu queria pedir, agora a gente vai falar um pouquinho com as pessoas que estiveram envolvidas, né, nesse processo de construção dessa obra, que foi um processo coletivo, como eu falei, de
muito diálogo, de muita troca, né? Então, como a gente começa sempre pela capa, né? Vamos começar trazendo a Patrícia Bevilacqua para falar um pouquinho para a gente como é que foi essa construção para ela que participou tanto da curadoria quanto da construção ali da imagem da nossa capa. Tita, fica à vontade. Alô, que felicidade estar aqui hoje, que dia lindo, e meu coração ainda está batendo aqui com o ritmo do coração da Carolina, com as águas, tá? Foi muito linda. A fala da Bernadette, da Valéria também, que eu só conheci hoje, colega do Eicos também. Então, eu começo falando do quê? Da capa? Da Mãe Terra. Eu Sim. Fiquei muito feliz com essa Mãe Terra na capa desse livro, né? É a Mãe Terra que está nos quilombos, que está nas ribeiras, nas aldeias, nas marés, está aqui nas cidades também, como a Bernadette estava falando. Ela gera, ela parteja, ela acolhe o pensamento heterogêneo, a autonomia, sabe? E a alegria, a felicidade, o amor, o cuidado, né? O Brasil livre de gente que nem vale dizer o nome aqui hoje, de gente que destrói, mata e não respeita. Então, é uma mãe transgressora mesmo, ela é livre, acolhe a diferença, é feliz, e eu fiquei muito feliz junto com ela de participar dessa capa aí. É isso, foi assim que essa Mãe Terra veio meio... baixou ali. E é isso. Falamos da exposição um pouquinho? Pode ser. Pode seguir direto? Falando da exposição? Vocês querem falar nada, não? Quer falar, Bárbara? Não, apresenta, Tita. Depois eu complemento contando mais um pouquinho dessas histórias. Tá bom. Então, eu sou a Patrícia, que é Tita, né? Uma entidade. E eu estou fazendo doutorado junto com a Bárbara lá no Eicos, né? E com a Valéria também, que eu não conheço, estava dizendo, só conheci aqui hoje. E eu fiz o mestrado em arte na UF, né? Arte em contextos sociais, e agora eu trabalho com a arte também, mas eu pesquiso a arte como resistência e resistência. Olha, resistência hoje foi a palavra do dia, né? Na arte indígena contemporânea em relação às disseminações da sociedade de consumo. E aí eu colaboro com o GEASUR desde 2018, com essas exposições, com essas organizações, com a potência da arte para a educação ambiental mesmo. Então, a gente trouxe para esse livro uma das exposições que foi a Terra Humanidade, Terra Resistência, Territoriania, Irrigações Interculturais. Ela foi realizada tanto na Unirio, quanto no espaço de exposição do Raízes do Brasil, lá em Santa Teresa, um espaço do movimento dos pequenos agricultores. E essa mostra reúne artistas pesquisadores, do GEASUR, inclusive, né, que é um manancial de artista, né? Tem o Celso, a começar pelo Celso, Carol e Bárbara com as fotografias, Clementino, Daniel, um monte de gente fazendo arte e desenvolvendo arte durante os seus projetos de educação ambiental também, uma arte coletiva, né, que extrapola as paredes das galerias, dos espaços culturais e traz a arte para o espaço da vida, da política, da educação ambiental, né? Então, é uma arte-vida, né? A arte do cuidado da saúde, da escuta, da conexão com a terra e do encontro. Então, essa exposição é isso, a gente traz para o livro esse conjunto de imagens desse sentido coletivo, né? Desse conhecimento compartilhado, desse conhecimento heterogêneo, um conhecimento também popular e das populações tradicionais, né? Eu gosto de falar que é uma arte que eu roubei isso do Pasolini, que tem o brilho dos vagalumes, né? É uma arte do brilho dos vagalumes, é sutil, é livre, é mágica, é uma arte que brilha mais coletivamente.
e é tantas vezes ofuscada pelas luzes, né, dos grandes holofotes, as luzes da lógica capitalista, é ofuscada pela violência da força dessas luzes, né, que deixam na sombra e eventualmente até destroem tanta arte e vida e tanto saber. Então a gente trouxe essa exposição para o livro, Criando desde ao Sur, Ecofeminismo, Soberania Alimentar e Racismo Ambiental. E não apenas como um respiro entre páginas, assim, você está lendo, opa, vou ver uma imagem aqui e descansar, né? Não, mas é um outro tipo de pensamento, um pensamento que transborda o pensamento consciente, que vai além, né? É um inconsciente do pensamento, onde se fazem conexões que a gente não imagina e que a gente não tem a consciência delas, né? Essa é uma das potências da arte e que para a educação em geral, para a educação ambiental, para a vida em geral, é maravilhoso, né? Então eu fecho aqui com o mestre Paulo Freire, vou ler aqui um textinho dele. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer cultura, sem tratar sua própria presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência ou teologia, sem assombro em face do mistério, sem aprender, sem ensinar, sem ideias de formação, sem politizar, não é possível. Então, não ao marco temporal, ele também diria, e fora genocida. Essa aqui. Fora, tá certo, Tita. Obrigada pela brilhante apresentação do que foi essa exposição, um pouquinho do que foi essa exposição, que os estudantes vão poder ver. E essa exposição a gente transformou ela especialmente numa versão online, para todo mundo poder conhecer essas obras, conhecer esses artistas. E ela é parte do material assíncrono de vocês nessa semana do curso. Então, além de vocês poderem ter o acesso a esse material no livro, que é uma experiência pedagógica de conexão entre possibilidades de saberes distintos e que se complementam, como a Tita falou muito bem, vocês têm a possibilidade de visitar uma exposição virtual também e conhecer esses artistas. Foi um processo muito bacana, a gente vem pensando nas exposições no GEASUR, junto com uma equipe muito massa, com a Tita, com o Celso, Carol, Bárbara Fortes, Daniel Renault. É uma forma que a gente encontrou de levar um pouco os conhecimentos para fora da universidade e trazer outros conhecimentos para dentro da universidade, com outros formatos mais criativos, mais propositivos também. Então, a gente pensa na arte não como um artista único, pronto e moldado, mas como um artista em processo, que também tem muita ligação com a educação. Então, tem muitos arte-educadores, tem pessoas dos movimentos sociais, que a gente está trazendo esse lado artístico dessas mobilizações também. Então, a gente, por exemplo, tem arte do Silas e da Raiane Evangelista, que são do movimento dos atingidos por barragem. A gente tem a arte da Suzana Alegria, que é uma mulher chilena incrível. Tem arte do Jorge Chaves, que é da Unirio, Amanda Moraes, Salissa Rosa, da professora Michele Sato, da Educação Ambiental, do professor Emerson Guerra, da Rural, da Maritza Monteiro, Wallace Coelho, Denise Adams, Lorena Portela, que já apareceu aqui, do Lopes Ney. Então, são artistas da América Latina e a gente começou a criar uma cena alternativa para essa arte, entendendo que os museus e os espaços artísticos hoje são muito limitados a determinado público. Então, trazer essa união do curso com a exposição foi algo que foi muito potente ao longo dessas versões, da primeira, da segunda e da terceira versão do curso de extensão. E nessa possibilidade da atividade virtual, a gente também tentou criar essa conexão através da exposição virtual. E essa exposição virtual não aconteceria se não fosse uma equipe maravilhosa que se juntou para criar essa e outras exposições que vocês já viram ao longo dessas semanas, que foi a Simone Ximenes, que foi a Verônica Nani e a Heloísa Barbosa, além da Tita, de mim, do professor Celso. Então, teve uma equipe que se juntou para possibilitar tanto a criação das exposições online, quanto a criação desse livro maravilhoso também,
que tem arte de tanta gente que a gente quer divulgar, que a gente quer jogar para o mundo e que quer integrar nesse campo acadêmico também. Então, eu vou passar a palavra nesse sentido para a Lohane, que é uma das convidadas hoje para falar desse processo da participação no livro. Ela tem um dos capítulos escritos no livro e vai contar um pouco para vocês como foi essa experiência. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Eu sou a Lohane, sou estudante de licenciatura em Geografia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu participei do livro da GESUS, na escrita de um dos capítulos, né? Como a Bárbara falou, eu sou da Baixada Fluminense de Nova Iguaçu, como eu havia dito, e eu trouxe para esse capítulo justamente a minha vivência, a minha vivência dentro da Baixada e no percurso indo para a Unirio, né? Todos os sábados. E falando de educação ambiental a partir desse aspecto, e aí foi uma escrita que me trouxe muita felicidade. Participar do curso da GESUR acrescentou muito, né? Eu tenho 21 anos e na época eu tinha 19 anos, estava no início da minha vida acadêmica, ainda estou, mas contribuiu muito para que eu crescesse e existisse dentro da universidade. A GESUR é hoje para mim muito importante. A Bárbara é uma pessoa muito importante, né, dentro da minha trajetória acadêmica, e a escrita do livro trouxe isso para mim, né, estar com todas essas pessoas, esses momentos de troca que a gente teve em 2019, com todas as conversas, os diálogos, as falas, e foi tudo tão incrível. E hoje a gente poder lançar esse livro com tantas contribuições de tantas pessoas diferentes, trazendo arte, trazendo literatura, poesia, enfim, isso é incrível. E eu me sinto muito feliz e honrada por estar aqui, por ter sido convidada e por ter feito parte disso. Aí é isso, muito obrigada mesmo, de coração. É isso. A gente que agradece, Lohane. Assim como o trabalho da Lohane, tem vários outros trabalhos incríveis. Esse trabalho é especial porque ele narra justamente esse processo de participar de um curso do GESUR e essa conexão da Baixada Fluminense. Então, esse e outros textos vocês já podem ver, que o site já está disponibilizado para vocês baixarem o livro. Gente, queria agradecer demais. E passar a palavra também para o professor Celso Sanches, que também vai trazer um pouquinho desse livro para a gente agora. Contigo, Celso. Ô, gente, que emoção estar aqui, meu Deus, que emocionante ter saído desse livro. Agradecer muito, muito a caminhada dessas companheiras incríveis, dessas mulheres potentes que têm ajudado a construir não só o GESUR, mas o ecofeminismo e a luta pela democracia, a democracia mesma nesse país. Então, muito obrigado, Bárbara, muito obrigado, Carol. Eu não vou falar muito, senão a gente vai se emocionar aqui, porque a gente sabe do que significou a caminhada de juntar tanta gente. Como diz o Gonzaguinha, né? Como é bonito quando a gente sente que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E o GESUR é muito isso, né? Essa chegada de galera, e a gente convida a todos que estão aqui nos acompanhando até agora. Daqui a pouco tem o show do Jean. Aguentem aí e aproveitem para compartilhar o link dessa live do YouTube, porque é um show espetacular. Eu fico extremamente honrado. Vou ser breve aqui, eu preciso só dar um recado, porque o GESUR tem um curso de extensão que vai começar agora, dia 9 de novembro, vai passar o mês de novembro. É um curso feito em parceria com o LINEC, da UFRJ, e o DICIT, da UFSC, chamado Introdução à Decolonialidade na Educação em Ciências, coordenado pelo professor Bruno Monteiro, pela professora Suzane Cassiani e com a nossa ajuda aqui do GESUR. Então, gente, se inscrevam lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, vão estar as informações de como se inscrever, é um curso gratuito. Bom, eu vou ser muito breve aqui para chamar já o Jean, mas eu vou me despedir com uma poesia. Terra viva! Terra viva!
um futuro mal passado, filho da tragédia, erguido entre muros e mentiras, hinos e bandeiras, tua língua imposta sobre as minhas, desnarra impostores e heróis. Tudo que a fronteira me desbota, me negam a existência tuas alfândegas e teu Deus, enquanto tua visão se perde latifundida. A terra à vista está morta. De joelhos, caminho em busca de resposta. Por que, mais uma vez, a história repetida? Por que não me deixaram contar a história que a história não conta, que brota das insistências, dos versos e memórias, das reexistências e das vidas inacabadas, que perambulam reexistindo nas esquinas, quilombos, aldeias e favelas? Por que não me deixam falar e teu joelho ainda insiste em meu pescoço, teu projeto Cristóvão colombianizador, que me nega a carne e o osso? Por que tanto querem apagar o mainói, o beija-flor, o quetzal? Eles sabem contar, que sabem que se me deixarem erguer, serei terra resistência. Serei rio, serei chuva, serei vento, serei trovão, e firmarei meu lar nessa terra viva, Abya Yala, onde sou e onde a vida mesma há. Esse poema está lá no livro, que vocês já podem baixar, e é fruto dessa ação de coração, feita de coração para coração. Então, é para vocês, do nosso coração, da nossa alma, das nossas utopias e dos nossos sonhos. E é com essa vontade de compartilhar sonhos, utopias, esperanças e sementes aladas que eu tenho a imensa satisfação de chamar aqui meu irmão, meu companheiro, poxa, sou super parceiro do GEASUR, o Jean Santoro, músico, produtor musical, produtor da banda de Ritmo Blues também, lá produziu uma música para a gente. Nosso grande artista que muito nos inspira, um grande poeta, uma pessoa que vem das ciências ambientais, ele é formado em ciências ambientais pela Unirio, a monografia dele está disponível no material assíncrono, é parte do material didático desse curso. A gente sugere muito que vocês leiam, conheçam e vejam os estudos do Jean, que foi orientado pelo professor Agripa Alexandre, e que hoje está na UFSC, mas foi nosso colega lá na Unirio, e o Jean, esse grande artista, super talentoso, também é agrofloresteiro, também é um guardião das sementes, também é um cuidador da terra, da vida e da natureza. Então, gente, com vocês, o meu amigo, o meu irmão, Jean Santoro. Muito obrigado, Jean, por você estar aqui com a gente. Que honra enorme. Meu amigo, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado essa introdução calorosa. Assim, eu estou acompanhando, fazendo curso também. E quantas falas maravilhosas já rolaram, inclusive hoje, Bernadette, a Valéria, né, a Carolina e a Bárbara arrasaram. E, assim, que honra estar aqui dividindo um pouquinho, né, da minha arte, da minha música. Você comentou, né, de eu falar um pouquinho dessa questão das ciências ambientais na minha vida, né? Eu sou músico, mas eu formei pela Unirio e hoje eu vejo minha música junto desse meu estudo, né, da faculdade, se entrelaçando com a educação ambiental, que basicamente quando eu formei eu estava com um olhar junto com a Agripa, né, sobre essa crise ambiental política nacional, internacional, que a gente tanto é falado aqui nesse curso, né? A gente estava reparando nessa retomada dos discursos radicais da extrema-direita, discursos muitas vezes armamentistas, né? Essa situação de milícia e violência. E nesse cenário a gente encontrou uma preocupação de diferentes grupos ecológicos, né, que estabeleceram estratégias novas de desobediência civil a fim de influenciar a dinâmica de decisão dos governos, né, e de fóruns oficiais. Então, propondo uma perspectiva de civilização nova, né, de um discurso alternativo que a gente vê aqui
nesse espaço, né, esse debate de ecologia política. E aí a gente pensou, né, como explicar essa guinada de um jeito assim, como deu para fazer, né, assim, explicar. A gente nunca chega num ponto final, mas o que o estudo envolveu, né, foi como detalhar um pouco essa guinada comunicativa do ambientalismo, né, de um modelo de denúncia e enfrentamento que é através de redes sociais, né, através dessa novidade na vida de muita gente, que é essa articulação, né, e quais formas que esse discurso ambientalista, né, quais são os propósitos, os valores, as práticas que manifestam, né, e enfim, essa foi a questão. Inclusive, eu reparei que a Ine Ascioli está aqui também. Eu usei um artigo dela com o Celso, né, que fala do antiecologismo no Congresso Nacional, né, como é que o meio ambiente é representado na Câmara dos Deputados e no Senado, isso lá em 2012. Então, foi muita coisa que aprendi e sinto isso voltando na minha música, né? Não só no formato musical, mas como construindo poemas e algumas ações aqui que eu quero mostrar para vocês hoje. Enfim, não vou ficar falando porque é mais sobre a música do que eu falar aqui. Então, eu não sei se eu consigo botar, mas vou tentar aqui. Compartilhar. Eu vou dividir aqui primeiro um poema que eu escrevi, que é interpretado pelo Daniel Scarmon, chama Construção. E, enfim, é curtinho, e eu fiz um vídeo também para esse poema, e eu quero dividir aqui. Construção. Desenvolvimento não quer dizer progresso. Sustentável não se sustenta muito, não. Economia verde sem economizar nos pastos, nas queimadas, na violência. Racistas tentando apagar o passado no grande autorretrato da nossa construção. Tudo um grande pesadelo da desinformação. É curtinho mesmo, o vídeo. É um vídeo bem curtinho mesmo, mas eu sinto que ele sintetizou bastante o trabalho todo, assim, né? Que foi o desenvolvimento de 2 EPs, que eu chamei de Quem Vai Dizer Que Quis Assim, né? Uma pergunta que fica no ar em todas as músicas, praticamente, do EP. Nem todas são uma abordagem direta, como a próxima que eu vou mostrar aqui, que o Celso pediu, que é uma música que fala modelo neoliberal, chama Modelo Neoliberal, e é uma reflexão, né, sobre o que o Paulo Guedes representa, né, e, enfim, tudo que isso envolve. Eu vou colocar aqui porque eu acho que é melhor do que eu ficar falando. Essas músicas vocês podem achar no meu canal do YouTube, e é só botar aí Jean, e eu vou compartilhar também aqui um show, né, que eu gravei em São Paulo, na Sessão Fall House. Vou tentar compartilhar aqui minha tela. Ah, não, foi aqui.
substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, está cheio de praia bonita, vai para Cachoeira do Itapemirim, vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil, entendeu? Está cheio de coisa bonita para ver. Então mudou o modelo. O que me preocupa mesmo é o Paulo Guedes. Teus amigos também dão preocupação. O que me preocupa mesmo é quem acha que Paulo Guedes possa fazer algo de bom. O que me preocupa mesmo é o Paulo Guedes. Sua família e tanta gente sem noção. O que me preocupa mesmo é quem quer ser melhor que o Guedes em fazer papel de Paulo Guedes. O que me preocupa mesmo é o Paulo Guedes. Então as pessoas hoje estão passando fome no mundo e estão desesperadas porque elas querem ter um trabalho. O desemprego já era altíssimo no Brasil e agora ficou ainda pior. Mas a questão central não é que voltemos a dar emprego para quem não tem emprego. A pergunta fundamental é: por que precisamos de emprego? Para produzir o arroz e feijão a gente não precisa de tanta gente. A gente procura um emprego porque a gente quer que o capital nos explore. Só que se a riqueza do capital fosse dada para todas as pessoas do mundo, as pessoas não precisavam passar fome. O Brasil, só com uma canetada deste governo atual do país, só com uma canetada o governo já salvou os bancos privados do Brasil, cujo lucro é de bilhões de reais por ano. Se somássemos o que nós demos para os bancos agora, só nessa crise da pandemia, com mais o lucro que todos os anos eles têm, se dessemos isso para o povo já era rico, o povo já tinha condições de subsistência. No entanto, não é assim que funciona. Nós queremos salvar o capital do capitalista. Então entendam, quando as pessoas dizem assim, com esta crise agora do vírus, da pandemia, nós não vamos ter emprego, a economia vai quebrar, é verdade. Só que o erro não é que eu queira um emprego, ou então o erro não é que eu queira voltar a trabalhar, mesmo correndo o risco de pegar o vírus. O erro é o seguinte: por que esta sociedade tem 99% das pessoas miseráveis e estes miseráveis têm que vender sua força de trabalho? Por que, se hoje nós não podemos trabalhar, no entanto, nós vamos deixar a saúde de lado, nós vamos todas e todos correr risco e nós vamos ter que trabalhar? Porque o erro é o trabalho. O erro é a sociedade que explora o trabalho das pessoas. Agora eu vou dizer, esta sociedade tem nome. Esta é a sociedade capitalista. As pessoas não estão em casa e estão desesperadas passando fome porque a culpa disso é do capitalismo. O que me preocupa mesmo é o Paulo Guedes. Bom, é isso, gente. Esse foi um lado mais direto, assim, né, do EP. Mas tem outras músicas que já são sobre um lado mais emotivo, né, dessa situação que a gente está passando. E, enfim, eu estou subindo aqui um show. Eu não sei se ele vai carregar a tempo. Ah, foi. E aí é um outro aspecto dessa jogada também que eu quero mostrar. Esse é um show que eu fiz em São Paulo, lá junto com minha irmã. Ela é produtora audiovisual da Fall House. E, enfim, vou passar aqui algumas músicas.
O show completo está no canal da Fall House, vocês podem conferir lá. Queima no cerrado que arde sem saber que o tempo não volta pra perdoar você. Queima no Pantanal o ar da esperança. Os tempos são de guerra, precisamos saber. Queima na Amazônia, o homem já morreu, tá levando com ele tudo que Deus nos deu. Queima no cerrado que arde sem saber que o tempo não volta pra perdoar você. Queima no Pantanal o ar da esperança. Os tempos são de guerra, precisamos saber. Queima na Amazônia, o homem já morreu, tá levando com ele tudo que Deus nos deu. Queima no cerrado que arde sem saber que o tempo não volta pra perdoar. Vocês queima no cerrado que arde sem saber que o tempo não volta pra perdoar. Vocês, o tempo não volta pra perdoar vocês. O tempo não volta pra perdoar você. Tem mais algumas músicas nesse show bem legais. Enfim, só lembrando que o material tá monstro no canal da Fall House. mata a ideia, cala a voz. Surge na família, no vizinho, na casa dos seus avós. Em toda parte pedindo mais, menos, mandando querer menos, preto menos, gay menos, direito menos, criança menos, estudo menos, esperança menos em tudo. O monstro a sós fala de noite na cama, mata o idoso, aperta os nós de um povo sem porta-voz. Obrigando gestos obscenos, ordenando fazer menos, menos cultura, menos soltura, menos estrangeiros, menos vagabundos, menos moribundos, é menos em tudo. A vida é uma agulha no palheiro,
A vida é uma agulha no palheiro da ignorância que sequestrou o brasileiro. É uma agulha no palheiro da ignorância que sequestrou o povo brasileiro. Uma agulha no palheiro nessa ignorância que sequestrou o povo brasileiro. A vida é uma agulha na ignorância que sequestrou o povo brasileiro. Menos, menos, menos. Agora, para levantar um pouquinho o astral, quem vai dizer quis assim? Já não tem graça, faz piada quando a vida dá vontade de chorar. Vejo tanta coisa errada, tanto ódio que me brocha de ficar. E já levanto enganado perto que se esconde pra atacar. Pego a lista, não tem quase uma ficha em que eu vá me depositar. E quando a gente cansa de acordar na mesma cama, de ter a sorte de dormir no meio de cada lambança, sujo da desesperança, quem vai dizer que quis assim? Já vi de longe o seu papo, tô incrédulo, danado pra falar. Eu fico impressionado com essa falta de tato no olhar. E me pergunto a que ponto em que chegamos, que nem dá pra reclamar. Parece que não cresce se não sofrer de estresse ou de chorar. E quando a gente cansa de acordar na mesma cama, de ter a sorte de dormir no meio de cada lambança, sujo da desesperança, quem vai dizer que quis assim? Hey. A gente cansa de acordar na mesma cama, de ter a sorte de dormir no meio de cada lambança, sujo da desesperança, quem vai dizer que quis assim?
Jean, acho que você ficou sem som. Acho que a gente não te... Liga o teu microfone aí. A gente não te ouviu. Ah, show. Agora foi. Foi? Agora eu tô te ouvindo. O pessoal está então, encantado aqui no agradecer mais uma chat, que vez nem esse todos nós. espaço. Caramba, que honra. Ô, Jean, agora sim, estamos te ouvindo. Pô, maravilha. Então, eu queria agradecer mais uma vez o espaço, né? Estar dividindo essas músicas aqui. Trabalho que tomou conta desse ano, assim, minha energia, minha dedicação, estava tudo em volta disso, né? Queria, enfim, agradecer de coração, até porque esse canal aqui está com tantas falas maravilhosas, inspiradoras, transformadoras, né? Então, tá no meio de tanta gente incrível, é uma honra, tá? Demais, Celso. Obrigado pelo convite. A honra é nossa, Jean, porque você é dos artistas necessários. Você é uma voz de uma juventude necessária, urgente, um artista que olha para a realidade, encara a realidade e, com arte, traz para a gente o esperançar. Se Paulo Freire visse você cantar, ele diria: esse menino está esperançando. E a gente aqui está esperançando contigo ao te ouvir, meu irmão. Muito obrigado. Pô, muito obrigado. Que isso. Valeu demais. Com essas palavras, fico até nervoso aqui. Vou tocar uma música chamada Saudade 2, né? Para despedir aqui de vocês. Agradeço o carinho de todo mundo. E vamos lá. Eu sei, não é suficiente não basta estar contente, não se trata de sorrir. Pois bem, não é o que se sente. Acredita na gente, que mal sabe pra onde e traz algum líquido quente. Pode ser sangue corrente, de um abraço sincero e traz só alegria latente, um gesto comovente que sabia emocionar, mas não deixa de estar quando você puder, porque a gente precisa da gente pra ver
felicidades no que der e vier. Porque a gente precisa da gente pra ver felicidades no que der e vier. Porque a gente precisa da gente pra ver felicidades no que der e vier. É isso, gente. Eu queria despedir com essa mensagem. Obrigada, Jean. Maravilhoso, maravilhoso. Muitos elogios Obrigado a aqui. vocês. Todo mundo elogiando, trazendo que está emocionado, que está dançando em casa. Acho que a noite foi maravilhosa, né? Pô, obrigado a vocês. Obrigado demais. Valeu, valeu mesmo. Obrigada, Jean. Isso é um pouco do que a gente pensou para a nossa aula de hoje. Esse encontro potente onde a gente pôde pensar com o coração, ler as paisagens latino-americanas, indígenas e um outro mundo possível, coraçonar com resistência. Então, agradeço. Encaminho vocês também para o material assíncrono. Tem o texto do Jean lá, tem todo o material do pessoal da agroecologia, tem material do Instituto Pax, tem material das mulheres camponesas, um livro que elas criaram, elas fizeram um vídeo para divulgar esse livro, Mulheres que estão com as mãos na terra pensando outra sociedade, tem vídeo do MAB, da Marcela Flores, nossa companheira colombiana, tem um material de dança lá da Bahia, então tem muita coisa bacana nesse material, então acessem, continuem se formando e se informando ao longo dessa semana, porque na próxima semana tem mais. Ô, Jean, você toca a gente, né, numa profundidade, num lugar que é o lugar do sonho, da certeza de que a gente consegue, que a gente pode permanecer de pé. Muito obrigado por você compartilhar essa arte com a gente. Que beleza. Sônia, eu não sei se você quer falar alguma coisa, eu só vou aproveitar aqui para lembrar que nós temos um monte de atividades assíncronas e nessa semana, no dia 27, às 15 horas, o Bionas, o encontro entre ciências e artes em narrativas de professores sobre biodiversidade, com a professora Clarice Sumi Kawasaki, lá da USP, e o professor Danilo Cato, da UFTM. Tá? É uma imperdível atividade do EARTE, parceiro do GEASUR, importantíssimo grupo de pesquisa, que faz um trabalho maravilhoso de reunir as pesquisas em educação ambiental, de mestrados e doutorados. Agora, toda essa movimentação na ciência, na pesquisa, isso tudo, gente, se não tiver encharcado com o que o Jean veio nos ensinar hoje, que a gente precisa da gente, não faz sentido. Então, sigamos juntos para a gente esperançar de mãos dadas. Obrigado, Jean. Valeu. Vai lá, Sônia. Quer falar? Não, só agradecer esse dia potente, com essas falas, né, potentes, que nos reforçam nessa caminhada. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Obrigada. Eu queria fazer um agradecimento rapidinho, muito especial, ao Matheus Batal, que estava aqui com a gente, né, nos ajudando aqui por trás, que fez um trabalho, a gente não estaria aqui se não fosse ele, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, companheiros. Muito obrigada, tá? E todos que estão com a gente aqui também, hoje foi um dia muito especial para a gente. Obrigada. Podemos encerrar?